Ok. Estamos começando aqui mais um Inovcast com estratégias na mesa. Do meu lado, Mamedão, vulgo Fulvinho. É, isso aí, pessoal. Head de Jiu-Jitsu em Franca. Hoje a resenha vai ser feroz aqui, hein, Talfi? A lenda. Com os nossos convidados mais especiais, a gente cresceu no tatame com eles. Taufik Salom, além de Black Belt, é um exímio atirador de elite. E o nosso garotinho. E é a origem do Jiu-Jitsu em Franca aí, né, garotinho? Exatamente, cara. E o Fulvio aí já desde Rodamos bastante, né? já, né, Alex? Muito. Conta um pouquinho pra gente, Alex, como é que foi a trajetória de vocês, como vocês começaram no Jiu-Jitsu, quais as estratégias que vocês utilizavam, por que vocês nunca abandonaram a bandeira de vocês, a origem de vocês, essa hierarquia, né? Carson Gracie, Manimal, como é que foi lá no começo? No começo o que me levou a procurar o Jiu-Jitsu foi o UFC, né? O Royce Gracie na época, né? Um cara magrinho, né? Que finalizava os mamute, os caras muito grandes. E a gente, toda luta falando, agora o magrinho vai perder, né? Ficava parecendo que apostava pra ver se o cara ia conseguir superar aqueles maiores, porque a gente achava que era isso aí, né? E o cara não tinha musculatura nenhuma. Né? Pois era pura técnica, né? Aquilo aí me despertou, pô, eu queria conhecer, né, essa arte marcial. E fiquei procurando, não, em Franca não tinha. E em Franca sempre foi muito difícil, né? Tudo que chegou aqui chegou atrasado. Nós estamos no interior, né? Sim. Quase em Minas. E aí eu lembro dia 15 de janeiro de 1996, na academia lá, né, de Palermo, lá, iniciou-se o jiu-jitsu, né? O mestre Manimal trouxe um aluno dele, do Rio de Janeiro, um faixa azul, que mora até hoje em Franca, o Iaro. Né? O Iaro faixa azul começou a nos ensinar o jiu-jitsu. Né? Depois passou um tempo, ele foi para o Rio, acho que com 6 meses lá. Aí voltou graduado de faixa roxa. Né? Acho que ele tinha sido vice-campeão carioca, parece, não foi? O irmão falou que ele fez a final do peso contra o Vitor Shaolin, que era da Nova União. O Vitor Shaolin era um baita de um atleta, cara, de super renome, né, Alex? Continuou lutando aí no decorrer dos anos. A gente seguiu a carreira dele, porque a gente competia também, né? E via ele se despontar aí, né? Era um peso leve da Nova União, que era referência em atletas peso leve, né? A maior exército de atletas leves era lá na Nova União. E eu lembro quando ele voltou, no dia 16 de abril de 96, eu apareci lá pra treinar. Cheguei lá, o Alex já tava lá em cima, né? Pra treinar, eu conheci o Alex já, porque a gente era vizinho próximo ali. Ele morava na Vida Santa Cruz, eu morava ali, onde eu moro até hoje, no mesmo bairro ali. Isso, lá no Rio ou aqui em Franca? Não, aqui em Franca. Aqui em Franca. Quando eu subi a escada lá, chamava Armazém do Esporte. Era do... Karateca lá. Isso, como é que é o nome dele? Do André. Isso, do André Karateca. E, se eu não me engano, acho que era a namorada dele, que tinha aquela academia, ele dava aula de karatê lá e tinha musculação igual. Exato, exatamente. E a gente foi pra lá. Eu lembro quando eu cheguei lá, tinha no canto do tatame, tinha um bolo de kimono. Fazer uma aula experimental. Pega aqueles kimono que tá lá. Nossa. Dava até medo de chegar lá perto, né? Porque é perigoso sair de um rato, de tanta sujeira que era. Era muito rústico mesmo, né? Da nova geração ouvir esse tipo de coisa e saber como é que literalmente começou em Franca é diferente, né? Exatamente. Tem detalhe que eu tô ouvindo eles contar a primeira vez hoje, né? Esse detalhe do monte de kimono. Sim, aí, ficava no canto. Você lembra disso aí? Ficava no canto, hoje. Calça. Ele era tudo desmontado, chegava lá e falou: pega aquele ali, ó. E não lavava, os kimonos ficavam ali. Todo mundo que fosse fazer aula experimental usava o mesmo kimono. Deve ter ficado um ano o kimono ali parado, sem trocar. O Alex colocava até em pé, às vezes, assim. Aí parava em pé. O kimono de tão sujo que tava, cara. E o legal que o Alex comentou, que o jiu-jitsu, antigamente, despertou interesse porque o oponente era muito maior, né? Sim. Variedade física. Eu lembro quando o Taufik chegou em Franca. Chegou não, porque ele nasceu em Franca, foi pro litoral, depois voltou. Magrinho, raquítico, ninguém dava nada pro cara. Cabeludo. Ele arrebentava todo mundo, cara. Você lembra disso aí, Taufik? Eu lembro. Assim, não era arrebentar todo mundo, né? Mas a bondade do Gustavo. Degladiava, né? Eu e ele ia treinar, cara. Nossa senhora. Cara, nós era criança, né? Nós era criança, né, cara? Era bom demais, cara. Não, era cabeludo, tinha muito cabelo antigamente, né? Começou a lutar jiu-jitsu, acabou o cabelo. Hoje eu tô igual foi também. Voltando ao assunto, né, da origem franca, né?
O Yaro, ele pesava com uns 65 quilos. Era, Né? era. Faixa azul, ele era muito técnico. Cara, ele tinha uma técnica muito curada porque ele treinava desde criança, Sim. né? Ele treinava desde criança. Nasceu no Rio, né? E assim, cara, ele brincava com a gente, que ele era faixa branca. Eu lembro uma vez quando o Jamanta entrou no jiu-jitsu. E o Jamanta foi lutar com o Ó, Yaro. isso aí dá um corte, hein? Jamanta, boxeador. Cara. O Jamanta era jovem, cara. Tava no auge da. O Jamanta tinha 26 anos. Era jovem. Tava no O auge da Yaro carreira tinha dele de 17. boxe, né, cara? O Yaro tinha 17 anos, cara. É. O Yaro meteu um armlock no Jamanta, cara. Tinha um extintor assim, o Jamanta levantou com o Yaro e foi bater o Yaro no extintor. Normal. Pra tirar- Nada de novo no pra jiu-jitsu, desgrudar, né? pra Pra desgrudar o desgrudar Yaro. do braço. Então, assim, Era novidade, não tinha noção do que Cara, era. Não e- sabia as regras, não sabia como é que conduzia a luta, né? Era... Você veio de outra arte marcial, né? eu vim do Karatê, né, cara? Tanto Exatamente. que Você quando é o marrom de Manimal, Karatê, né? veio apresentar, né? Eu tava sem kimono e ele me chamou lá para fazer um combate com Tobé, Sim. faixa azul. Né? E eu fui tentar socar, chutar o cara afastava. Aí o cara veio me dar uma cinturada, né? Eu dei uma queda de judô nele. Aí na hora que caiu no chão, ele já correu com minhas costas e me deu um mata-leão. Acabou. Boa luta. Não tinha estratégia nenhuma na época. É. Né? Tava Não, pensando- Era luta contra luta. exatamente. Era Era luta pra, contra era luta. pra sobrepor. Modalidade contra Exatamente, modalidade. isso aí. Era pra O início sobrepor. do jiu-jitsu foi assim, né? A ascensão do jiu-jitsu foi luta contra luta, né? Luta Desafio contra do luta. jiu-jitsu. Pô, se eu não me contra engano, outras artes marciais. o Yaro chegou a fazer apresentação no shopping, fez apresentação, acho que no centro da cidade, na praça, lá na concha acústica ali da praça no centro. Era só loucura, né? cara? Era só loucura. E o cobaia era eu. Lá no shopping. Lá no shopping, não. Ele era o mais velho, cara. O Yaro, eu faixa branca. Lá no shopping, lá em cima do galpão lá. Ó, qualquer um aqui pode vir aqui chutar a cara do meu aluno aqui. Era propaganda, era essa. Light. Era propaganda, era essa. Cara, mas o livro do Carlos Reis, os desafios era esse antigamente, né? Desafiava sim. outra arte marcial, desganhava os caras. Ó, o Animal, quando chegou aqui, era o padrão, cara. Era a mesma coisa. Ó, quem quiser aqui pode vir pra dar um chute na cabeça do meu aluno aqui. Era o A Yaro gente sentado. tinha a técnica, né, de se defender, sentava, levantava a perna e ia acompanhando o cara, né? E o Tom tava lá no dia lá. O Tom falou, ó, Alex, eu só não fui a respeito de você, que a gente é muito amigo. Mas Porque ele se não o Tom pode fazer. tivesse chegado lá, Ué, cara. eu chutar o Fique desse um chute, O cara é campeão mundial de taekwondo, É. cara, entendeu? Então, e eu era faixa branca de jiu-jitsu. Assim, então é falta de maturidade. Total. né? cara, mas eu total, acho que não é nem total. falta de maturidade, a estratégia que eles usavam antigamente. Né? O jiu-jitsu é Sim, sistemático, né? exato. Na verdade, evoluiu muito, né? Então, pra- Do início Foi pra cá. cultural, né? Foi Exato. cultural. O lance da modalidade contra modalidade é cultural do Sim. jiu-jitsu para mostrar a supremacia. a supremacia da luta, né? A intenção deles era essa, o marketing era em cima disso. Exatamente. Exatamente. Hoje, tanto que você vê, se você pegar nenhum lutador profissional treina só, pelo menos de MMA, né? Que na época trazia pro Vale Tudo, nenhum treina só porrada, só chão, só queda. Hoje em dia todo mundo treina tudo, né? Mesmo se você basear pelas lutas do Royce Gracie no UFC lá, você notava que ele não tinha muita noção de trocação. Ele não era um exímio boxer, nem um cara que tinha Era o suficiente. treinado karatê. Era o suficiente. Ele pra encurtava a fazer- distância pra tentar jogar pro chão e pras costas, montar, esse tipo de coisa. Que é que o jiu-jitsu era forte mesmo, né? Inclusive, quando ele caía montado, ele não dava soco, ele dava Sim. tapa. Exato. E por que eles falam que o jiu-jitsu é um joguinho de xadrez? Porque a ideia é você induzir o oponente ao erro. Às vezes, eu explico muito isso aí durante as aulas. Você fecha uma porta e abre outra, para induzir ele ao erro. Então, às vezes, ele tá achando que tá sobressaindo, que tá escapando das posições, na verdade, ele tá entrando cada vez mais em roubada. Porque você vai conduzindo ele ao ponto que você quer. Às vezes, força ele virar de costa. Eu via muito esse estilo de, quando montava no UFC, da tapa, ele dava tapa para poder tirar a atenção exatamente, tirar a atenção do atleta, para poder abrir uma brecha e ele entrar uma finalização ali. Porque a ideia do jiu-jitsu no UFC sempre foi finalizar. Não era eles montarem e socar o cara para nocautear, não. A ideia era mostrar que o jiu-jitsu era super eficiente em relação às outras artes marciais. Entrava e E resolvia. exatamente, era isso aí.
Ô, Alex, e quando eles iam lutar campeonato, você gritava, você era o corner lá. Então, a gente ia lutar Revezava, né? Às campeonato, vezes, né? Quando. revezava muito. Eu tinha mania de levar a filmadora. Era engraçado isso Eu aí. filmava todo mundo. É. Filmei o Edinho, filmei Sim. o Fofo, filmei o Adriano. Cara, eu tinha um material gigante. Tinha. E os caras conseguiram perder o material. Eu ainda... Sim, sim. Eu ainda tenho alguma. Mas O Alex me Edinho, passou. cara, tinha tanta luta. Essa mania, uma o Alex, fita. o Alex, você tem essa mania até hoje, né? Que você grava tudo. Eu lembro Não, de eu é mais novo vindo todo treinar. aluno E no... meu que vai lutar, eu filmo e Assiste. guardo no YouTube. Ué. Futuramente, ele quiser mostrar para os filhos dele. Ó, Eu lembro, eu ia na Rocan, você gravava o meu treino na Rocan. Cara, e você é um cara muito digital, né, Alex? Você tem quantos Instagram hoje de jiu-jitsu, de luta lendária? Assim, às vezes a gente gosta de alguma coisa. Sim. Né? Você tem um lugar de guardar. Né? Eu tenho um canal de YouTube do meu filho, né? Tá com mais de 20 mil seguidores. Sabe? Todos os lances dele, que ele faz no jogo, mas desde quando ele tinha 9 anos. Então, tudo que eu filmo, em vez de deixar nascer no celular, eu Já descarrego. joga direto, né? Descarrego no YouTube, vai ficando lá. O Alex tem Instagram com 30 mil seguidores. Tem. Então, aí tem um Instagram lá que, com tudo que é de luta, tudo que é relacionado à luta, eu, achei interessante, eu jogo lá, tô jogando lá. No meu Instagram, eu só coloco relacionado à aula, formação de aula, sabe? Só isso. Agora eu deixo para colocar os vídeos. Isso aí já vem de décadas, né? Faz quanto tempo que você tá dando aula aí, Alex? Você lembra que... Começou lá na ginásio, né? Em 2000. Não, mas antes era quando ficou ausente. Sim, verdade. Lá em cima na Pampiana. Era eu, Edinho, lá no Valdir. Nós éramos Verdade, faixa azul. verdade. 1998. Em cima da Casa de Tintas lá, E a gente era faixa azul dando aula, cara, porque não tinha professor. Aí o Iaro voltou, trouxe o Jacão. E aí, quando vocês começaram, mudou um pouco a filosofia, né? Antigamente era aquela filosofia carioca, que era o desafio no shopping, o desafio na praça. Vocês já implantaram uma filosofia mais familiar, né? Mudaram um pouco a estratégia do tatame. E aquela época também os treinos eram loucura, né? Você tá doido. Era muito aquecimento, era 500 abdominais, 200 flexões. Lembra aquela vez que o Manimal, acho que foi o segundo seminário que ele veio daqui em Franca lá, que acho que começou 4 da tarde, era 10 horas da noite, a gente tava na academia ainda. Da outra vez o Alex falou pra ele, mestre, ó, se for fazer desse jeito aí ninguém vai querer vir mais, não. Não dava, cara. Não, eu tinha esse... Era treino no exército. Era uma coisa... Mas eu acho que era a estratégia que eles tinham lá atrás, né? Eu acho que era marcial. Era marcial, voltado... Exato. Eu acho que isso aí... Vocês me corrigem, pelo amor de Deus. Não, é isso mesmo, Porque eles usavam isso aí pra forjar o espírito. Isso, exatamente. Você tinha que forjar o espírito do guerreiro, o cara começar a treinar, pro cara ser casca grossa. Você queria que o cara fosse casca grossa o tempo todo, então você tem que treinar muito, você tem que ter um bom preparo. E não era pra todo mundo, né? Cara, era só galo de briga. Era insano, era um negócio fora do normal. Os pais deles foram pra guerra, né? Sim. Então... Ó, teve uma vez que ele fez um seminário aqui, e era pra gente estar graduando, eu ia pegar a faixa azul. E ele dividiu o seminário em 2 dias. Nesse dia ficou das 4 às 10 da noite, e no domingo tinha que voltar pra pegar a faixa, eu não voltei. Fiquei sem pegar a faixa azul, fui pegar a faixa uns meses à frente, não dei conta de levantar. Porque tinha alguns exercícios lá que hoje se a gente colocar isso aí na academia, cara, a gente aparece com o processo dos pais. Você tá lembrado? Punha a faixa na boca. Ficava, vamos supor, eu tal fica aqui, a gente pegava a faixa, eu segurava com os dentes aqui, o tal fica do outro lado. Você tinha que vir correndo, saltar a faixa e já cair dando um rolamento. Cara, não tinha cabimento isso daí, sem ter ensinado absolutamente nada pra ninguém. A pessoa tinha que se... E o engraçado é que assim, ó, a gente tava tão focado em virar lutador de jiu-jitsu que a gente nunca questionou. Não questionava, não era, Alex? Não questionava. Simplesmente fazia. E acabava fazendo, né, cara? O cara comprava, cara, eu quero isso aí pra mim. A maioria das vezes, cara, a gente tinha vergonha de falar alguma coisa. De falar, não, os caras, se eu falar alguma coisa aqui e reclamar que tá muito, vão achar que eu não tenho condição, que eu não tô apto a fazer, que eu sou fraco, porque eu senti isso aí na academia. Parece que a impressão que tinha, era até engraçado isso aí. Uma lembrança que a gente tinha, o Alex até ria, né?
A gente chamava o Adriano, irmão do Alex, de coração gelado, né? Quando tava na academia. E a gente tava lá no canto, lá treinando. Quando certos caras chegavam pra treinar, de preferência o Zetinho. Quando o Zetinho entrava na porta pra treinar, o Alex falava assim: olha lá o Adriano, ó, o olho tá até brilhando já. Ele já chamava o Zetinho pra treinar. E já tinha aqueles que ele gostava de. Cara, era muito engraçado isso aí. Pô, e falando daquele pessoal da pós-Segunda Guerra Mundial, os pais dos professores da origem treinaram, vieram, né? Sim. Essa filosofia. Eles fizeram tiro de guerra, né? Você fez, Alex, tiro de guerra? Não, só o Adriano fez tiro de guerra. Eu também fui fez. dispensado. Fui dispensado. Eu não fiz, você fez? Não, Talvez. também. Mas, Não, porque foi no ano que eu vim pra cá, né? e como é que você despertou esse interesse por arma, por arte marcial? Porque você é um exímio atirador, todo mundo sabe. A arte marcial foi por conta da minha família, né? Minha família treina, meu tio treina, minha mãe treina. Sua mãe foi campeã Minha mundial. mãe foi campeão mundial na Jiu-jitsu. CBJJE, na faixa azul. O meu tio, o Tom, foi campeão mundial de taekwondo. Então, como isso aí sempre teve no meio, eu acabei, falei, cara, quero, né? Comecei a treinar no judô. Até um dia E a sua mãe sempre incentivou sempre vocês a lutar, sempre né? incentivou. A família toda, minha mãe sempre incentivou. Inclusive, sempre quando deu ela ia força. corrigir vocês, ela no É, jiu-jitsu, não, na porrada, né? Ela falou, vou te pagar. Eu falava, não. Doideira, né? E aí eu comecei a treinar lá em São Sebastião ainda, né? Comecei a treinar judô, depois fui treinar jiu-jitsu com o Thomas. E acabei na faixa azul em 2017. Não, 2007. Eu comecei em 2007. Sim, em 2011 mudei pra vocês cá em vieram pra cá. 2011. Isso, exato. Que era a faixa azul. Faz pouco tempo. né? Mas eu sempre vinha pra cá de férias. Então, tanto que foi quando a gente conheceu que eu ia visitar o Fulvio. Ele, o irmão dele. Era dois nanicos magrelo, mas arrebentava todo mundo. Nossa, era bom essa época, né? Nós não tinha encheção de saco, só queria treinar jiu-jitsu que nem uns Nossa. loucos, né, cara? Era bom, hein? Você sabe, Saudade, né? viu, cara? Tem saudades. Ô, Sem responsabilidade Talfi, nenhuma, e sem compromisso. Essa posição da Gabriela, do Tom, seu avô também. Meu avô sempre foi mais da briga de rua, né? Mas ele Luizinho, sempre incentivou vocês sempre. a Não, treinar, meu né? avô, que faleceu ano passado, meu avô, Luizinho, ele me mandava. Deixa eu ver se você pegando ferro, me manda seus vídeos puxando peso. Tá treinando? Você bateu manopla? Quero ver. Tá atirando? Quero ver. Meu avô sempre fez muita questão. E Ele é... aquele ano, a gente foi para São Paulo no Mundial, né? O Talfi tem a turma dele lá do Mogui. E o que me chamou muita atenção foi aquele termo que você utilizou, né? Gestão de adrenalina. Gestão de crise. Exatamente. A gestão de crise a gente usa muito para falar, às vezes, no mundo do tiro, é o momento, né? Aquele momento que você tá sob máximo de estresse, você tem que treinar para sair o que você treina, né? Que não é nada além do jiu-jitsu que a gente faz no jiu-jitsu todo dia para tentar ir na competição e fazer o que a gente treina. E teve lá 3 alunos seus que não conseguiram adaptar essa gestão de crise, teve um que adaptou bem, né? Teve Na verdade, assim, analisando todas as lutas, cada um fez um pouquinho, né? A gente teve alguns problemas bobos, né? Um errou a categoria que foi escrito, o outro estava muito bem preparado fisicamente, mas não conseguiu desenvolver na luta, principalmente porque é faixa branca, a luta é mais amarrada. De outra arte especial. O Rafael curou da úlcera, né? O Rafael, meu irmão, faixa preta, curou não da teve úlcera. tempo suficiente para treinar, de acordo, né, cara? Foi treinar. Absoluto é aberto, Sim, né? sim. No absoluto ele entrou com o cara mais pesado, conseguiu arremessar o primeiro oponente de CO e ganhou depois uma passagem, ficou 4-2. Depois lutou com o cara que foi campeão, quase finalizou numa guilhotina. E a rotina dele não é mais de atleta, trabalha, viaja muito todo dia, né, cara? Não, essa semana a gente não encontrou ele ainda. Não, ele tá né, viajando, cara? ele saiu segundo e foi, Ele tá viajando ainda. Instagram, cada dia tá numa cidade, cara. Então, depois que. É porque assim, a primeira ele vai mais luta. pelo amor, né? Mais pelo amor. Com certeza. O Rafael é louco, né, cara? Tem um trem que ele gosta de laçar na mão. Se tem um negócio que foi legal de ver que assim, depois que saiu a adrenalina, todos melhoraram, né? Tanto que eu falei pros meninos, vamos ver o que acontece. O que eu mais quero que vocês façam é o que vocês treinaram. Sim. Não tenta fazer o que não treinou, não tenta inventar. Coloca ênfase que a gente não treinou queda, vamos quedar. Tanto que a gente teve excelentes resultados nas quedas que a gente treinou. A gente treinou o COI, o Rafael arremessou do COI. A gente treinou o Ultimata, o Felipe jogou de Ultimata. O Davi, que é mais leve, sempre trabalhou armlock e triângulo, conseguiu finalizar num triângulo. A gente não conseguiu medalhar todo mundo, mas a gente foi o quê? É um começo. Né? Agora, né? Exatamente, é um começo. Ano passado a gente conseguiu fazer isso com o Pão, né? Com o Thiago, que foi campeão na CBJJE no absoluto, foi vice. Foi mundial, mundial, né? né? CBJJE foi vice no peso e campeão absoluto.
E na CBJJ no Rio, que a gente foi lá Brasileiro, no passado, né? no Rio, ele foi campeão brasileiro do absoluto e vice no peso. Então, é tudo uma caminhada. A gente tem que ir progredindo e acertando o detalhe e gerir isso aí, né? Essa gestão que você falou é muito legal, porque isso não era utilizado dentro do tatame, né? Não. Nunca foi utilizado. A hora que eu ouvi aquilo, eu falei, Não, isso faz porque sentido. a gente, o máximo que a gente fazia era lutar o máximo de campeonato que podia ver. A gente não tinha acesso em rede social, não existia. No máximo que existia era sites que a gente ficava aí Revista, né? pesquisando, revista, né? que a gente ficava pesquisando onde é que tem um campeonato. E ficava sempre no site da federação para saber quais eram as eliminatórias de campeonato paulista, de campeonato brasileiro, enfim. E ia lutando assim. Então, quase todo final de semana a gente estava viajando para estar lutando. Então, o que nos gabaritava para isso era a sequência de campeonato. Era dava aquela um ritmo, rotina, né? o ritmo de Como é que atleta. vocês montavam estratégia anual? Ou não tinha? Vou lutar todos, apareceu no site. Não tinha estratégia nenhuma. Tinha estratégia nenhuma. A gente mandava, eu contei isso pra você na voltando de São Paulo, era assim, olhava no site, ó, vai ter um campeonato tal dia em tal lugar. Quem que é? Ah, eu quero ir. Aí eu ia lá no computador, montava a ficha de inscrição com o nome e o peso de cada um, fazia o depósito no banco, pegava o recibo, colava no papel, passava um fax pra federação, era um fax, passava, não era e-mail, passava um fax, ligava pra saber se tá tudo certo, depois não existia você olhar antes no site para ver cronograma de luta, não existia, era na hora. Quase não tinha campeonato. Não, chegava lá na hora, tinha os papéis colados na parede lá e você sabia com quem você ia lutar, ou não. O que vocês ganhavam na premiação dos campeonatos? Essa é maravilhosa. Tapinha Ganhava nas costas? tapinha nas costas, cachorro. Cara, cachorro, às vezes. Ué, ele me contou isso. Exato, cachorro. Rottweiler? Um pitbull, acho que em São Carlos uma vez eu fui pra competir. Exato, kimono, verdade. No máximo um dinheiro, mas era muito pouco, cara. Quando a gente começou a lutar, e não era nem CBJJ ainda, era a FESP, Federação do Estado de São Paulo, do Moisés Murad. E o primeiro campeonato que eles fizeram, eles deram uma passagem para quem fosse campeão absoluto, dava uma passagem e estadia para lutar o Mundial na Califórnia, lá em Los Angeles, naquele ginásio da Pirâmide lá. Foi a única vez que eu vi eles dando alguma coisa assim, saiu totalmente fora. Só que foi a primeira e última vez, ninguém nunca mais deu mais nada. E a gente pagava pra lutar, né, cara? Focaram, né? Na época de vocês era totalmente diferente. Hoje você pega moleque que quer viver disso, cara. Não, então, era o que a gente Não, fala, moleque, a gente fala adulto, muito. É Sim. adulto. Não, mas o cara espera era assim, assim. cara, ó, eu vou crescer, você quer, então. Desde moleque, você pega aquele menino lá do Mel, que o 220 lá. Sim. A gente tem que pensar, hoje os né? atletas já são profissionais. Nós, cara, trabalhávamos, estudávamos, e o jiu-jitsu, a luta pra nós era hobby. A gente ia lá pra sair na mão, porque não tinha outra opção, na rua não dava pra brigar. Então, vamos testar o que a gente tá fazendo, o que a gente tá aprendendo nos campeonatos. Então, ia pra se testar, né? E era engraçado isso aí. Você acredita que aí foi onde foi forjando vocês? Eu acredito que sim, porque era muito difícil, cara. Pra nós tudo era muito distante. Vamos supor, a gente conseguia lutar qualquer coisa, tinha que andar no mínimo 400 quilômetros. Então, eu acho que isso aí sempre forjou o espírito dos caras. Coisa que você pega hoje na nossa geração, o cara, pô, vai, pô, tá muito. Ai, tá cara. Hoje você viu, às vezes você vê, tudo bem que a gente tem perfis diferentes de pessoas, né, de atletas, mas hoje as coisas estão tão mais fáceis, você vê gente desistindo por tão pouco que... Sim, mas é porque... Eu acho que isso é algo que eu tava até falando com o Carioca, isso daí, principalmente por conta desse pessoal que quer competir, essa turma que eu tô puxando pra competir, como forjar de maneira adequada o espírito desse cara que quer competir. Né? Sem ficar de loucura, de bater com o cabo de vassoura no cara. Exato. Tem que ser um trabalho de psicólogo. Hoje eu sinto que profissionalizou muito a luta e o jiu-jitsu. Então, dessa forma você consegue tirar isso do não, porque no dia a dia não consegue mais. A molecada desiste na primeira. Que nem, Mas, teve uma vez, você a gente... que isso aí não é muito a ausência dos pais dentro de casa? Não vai dar certo, tá bom. Sim, o nosso sim, não, sim. Né? A gente sair de casa, tem que fazer dar certo. Se não der certo, é melhor você nem cara, voltar. mas era diferente, cara. A cobrança eu acho que era diferente pra nós, sabe? Teve vezes que eu e o Adriano, a gente ia muito sozinho, às vezes eu e ele, lutar campeonato. Teve uma vez que a gente foi lutar um campeonato em Campinas, tanto eu quanto ele perdemos. Eu perdi até pro Robert Dreiser, que fez um podcast agora ali. Foi uma das únicas vezes que ele ganhou de mim.
Eu saí de lá tão atordoado, cara, que eu larguei o tênis na beirada do tatame, fui embora descalço. Só percebi que eu tava descalço quando eu fui descer no posto. Aí eu falei, não, eu tô descalço, cara. E era Só assim, quem ó, já, cara, só quem já lutou você vai sabe entender. disso, cara. Cara, aí era, a hora que a gente entrou no carro, Eu ia falar isso agora, não É, precisa ó. nem muito longe. Você pega na academia, tem vezes que os caras vão embora com o kimono. vai embora, acho que larga não, larga a na roupa lá. academia. Exatamente, Os caras exatamente. alma lá dentro. Cara, teve uma vez que a gente teve que voltar, foi pra São Paulo lutar um campeonato, a gente tava tão rochado de dinheiro, mas tão rochado de dinheiro, nós voltamos pelo interior ali, que pega aquele caminho ali, que eles falam caminho caipira pra São Paulo, que eu gosto de passar quando vai pra Campinas. E porque o pedágio era mais barato. E veio eu, o Adriano, cara, dando ponto morto no carro, porque não tinha dinheiro pra abastecer, cara. Sabe? Era um negócio, eu acho que isso Ó, isso só pra lembrar, capacitava o cara. Querer, né? O cara Tinha queria. mais 2 atrás, chegava no pedaço. Eu dormia. Daí Cara, tinha 2. cara, Acho que é mole, cara. Ó, e assim, é foda. E hoje, igual o Fu falou, hoje profissionalizou tanto que até o cara que procura, às vezes, pra fazer aula na academia, né? Eu já oriento o cara, ó, como é que é a aula? Eu falo, cara, ó, na minha aula você não tem preparação física, você não vai ficar Exato, fazendo você vai fazer- flexão, você não vai fazer, não, você vai Sim. fazer jiu-jitsu. exatamente. Você vai treinar a porrada. É algo direcionado. Você quer fazer preparação? Você vai procurar um preparador físico. Exato. Ó, lá embaixo tem o Mata, tem o Fulvio. Eu não dou preparação física. Eu vou te ensinar a lutar. É o que eu sei, que E eu é sou até capacitado legal pra a te gente ensinar. fazer essa diferenciação assim, porque tem o professor da competição, Lógico, É, tem o lógico. professor da base, Sim, Exatamente. o exatamente. gestor que é o head, que faz Exatamente. todo o time Exatamente. completo começar. Então, É, cara, você é maior, você quer competir? Vem aqui, eu tô no auge ainda, tô naquela virilidade, não, né, ou você cara? quer, né? Pô, eu quero Exato. competir. Você vai competir Aí, com os caras da aí cidade. que chega a gente também, né? A gente tava conversando, eu não sei nada, eu preciso aprender a pisar dentro do tatame. Vem cá, garotinho, ele pega no colo, É o que a gente tava conversando hoje. A gente tava conversando até outro... Foi hoje, né? A gente tava conversando hoje, pô, o cara, eu vou dar aula pro cara, eu não vou. O cara que vai entrar no treino de competição que a gente tá montando aí do Nogui, o cara vai entrar no treino de competição, eu não vou ensinar ele a ficar fazendo rolamento, eu não vou ensinar ele a fazer a fuga de quadril básica. Não, isso aí ele vai ter que vir pra aula coletiva, aprender, Exatamente. e aí ele fez São essa etapas que ele tem que capacitação. passar. Ó, agora você quer competir? Então agora você vai vir pro treino e a gente vai te direcionar. Por quê? Porque senão eu jogo a média da turma pra baixo. Exato. E se eu jogar a média da turma pra baixo, eu vou pegar um cara, por exemplo, igual o Rafael, que é faixa preta que competir, como é que eu vou ficar mandando o cara ficar fazendo rolamento? Não. Pô, eu posso fazer um mix no aquecimento? Posso, mas eu tô perdendo tempo, que a gente poderia estar treinando algo muito mais eficiente, trabalhando a regra, né? Do profissionalismo para quem quer E competir. aí é diferente da base, né? Exatamente. Pega uma criança, né, né, Alex, que a gente tem que ensinar o beabá, né? Não só o jiu-jitsu, né? Tudo é Cara, importante. e né? você, sim, Tudo é importante. hoje o que eu vejo a diferença da preparação, do jeito que era, é a geração. Porque a gente já chegou lá para treinar, já sabia da cambalhota, já sabia, tinha uma noção espacial boa, tinha um equilíbrio bom. Por quê? Eu na minha casa, cara, meus pais sempre incentivaram bastante esporte. Ah, eu não quero fazer esse, não tem problema, quero fazer outro. Então eu fiz natação, basquete, vôlei, tênis de mesa, tudo que você imaginar, eu fui fazendo. Por quê? Era obrigação. Isso daí, cara, vai te dando uma noção de esportista. Então, hoje a gente vê que, na verdade, falta tudo. A criançada às vezes não consegue correr de costas. Não sabe fazer nada, não consegue dar uma cambalhota, não consegue dar um rolamento. Cara, não, cara, mas só pra lutar aqui. Exato, mas eu também, sim. Eu também nunca fui bom em nada. Eu vou pra jogador profissional de futebol, né? O Tom joga bola bem. Eu sou horrível, cara. Eu só sei lutar. Você luta futebol. Os caras falavam, eu luto futebol. Eu também. Ô, vamos jogar bola. Eu falo, cara. Faixa preta em tudo. Aplica o jiu-jitsu em tudo. Você falou, cara, é muito legal que os seus pais, o tio Jorge e a Lazi, te incentivavam no esporte. Sim, e pra caramba. Viu muito isso com o Alex. Também. Peraí, Lucas, você quer ser jogador de futebol? Exatamente, cara. Então nós vamos investir na sua carreira. Pô, é um caminho nobre pra caramba. O Alex foi um cara que de passagem, né, Alex? Largou tudo a vida dele e falou, peraí, meus filhos vão ter um caminho. Então, fez pro Lucas, agora vai fazer pro mais novo, né? Como é que foi essa virada de chave, Alex? Porque lá atrás você queria ser lutador, né? O meu sonho era ser lutador de MMA, né? Na época era Vale Tudo. Mas, como a gente mora em Franca, né? Tudo era
mais difícil. Mandava currículo, Nós estamos distante dos centros, né, para cara? São Paulo, para os empresários. Ixi, Aí o que acontece? Eles queriam lutadores do local, que Próximo. ia dar ingresso pago. Eu era desconhecido. Tinha que vender a luta, né? Então eu Você tinha vendia que a vender a luta. luta. E aí, cara, você fez essa trajetória, né? Peraí, Luca. Bom, passo no Atlético Paranaense. Vamos. Você É. tinha uma turma aqui de 40, 50, 100 alunos. Pô, vamos aqui, eu vou tocar, eu vou acompanhar o Luca lá pro acompanhar, Paraná, que era né? meu sonho, agora é o dele. Como é que foi isso, Alex? Foi assim, a gente sempre colocou na meta nossa, assim, família deixar sempre a família reunida, um ajudando o outro. Sempre em primeiro lugar. Nesse caso, quando ele foi chamado para morar em Curitiba, né? Ele tinha de 12 para 13 anos, ele ficou no alojamento lá com 7 crianças, eram 4 beliches, né? E o que aconteceu? Quando completa 14 anos, aí ele poderia ir para o treinamento do Atlético. Enquanto isso, eu estava na casa de um empresário, de um diretor, né, onde ele hospedava os meninos. E nós fomos lá conhecer, era cara de família, tinha filha, filho, sabe? Era bem íntegro, né? Era família, um ambiente familiar. Era bem familiar. Então, isso me passou muita confiança. Aí, quando eu fui alojar com 14 anos, eu fiquei, e a minha esposa foi, né? Ela ficou um ano lá, eu ficava visitando de 15 Foi. dias. Aí, na hora que ele fez 15 anos, aí eu fui morar com eles, né? E já chegando lá, cara, o jiu-jitsu, ó, quem treina jiu-jitsu, quem é graduado de jiu-jitsu, trabalha em qualquer lugar. Exatamente, isso é muito Cara, importante. mês Frisar eu já estava bastante isso, trabalhando, né, cara? mês eu já estava Jiu-jitsu abre dando portas, aula. Abre né? demais. E essa passagem que você teve aí, você teve uns casca grossa lá de Curitiba, né? Não, lá eu visitei várias academias lá, Chutebox. futebox. O Rudimar Federico me convidou para dar aula na academia dele. Eu dei uma aula, dei um seminário lá para eles, né? E por que eu dei seminário? Porque o Forte Curitiba era o Muay Muay Thai, Thai, Muay Thai. entendeu? Eu, na época, era 4º grau, faixa preta, eles queriam me conhecer, puxei um tema para eles. Ele gostou, né? Ele falou, eu arrumo um horário aqui para você dar aula, mas aí eu optei por dar aula numa filial dele que ficava perto da minha casa. E eu estava quase indo para Grace Barra, né? O pessoal tinha uma Grace Barra lá de casa, eu ia lá sempre visitar os caras, fiz amizade, treinava quase todo dia com eles. Eles me convidaram para dar aula lá. Mas aí o que aconteceu? Aí o Xuxo de Curitiba, O que é da Roger, Carson, né? que era o líder lá do jiu-jitsu da Carson Grace. Aí me convidou, ele estava Montou uma montando, academia, né? montou uma academia. E eu fiquei lá 4 anos dando aula. Cara, olha que interessante, né? Você foi na Chutebox, treinou lá com o Rudimar, ele montou uma turma para você. A Grace Barra ficava perto da sua casa, era muito mais viável para você, né, estrategicamente. E aí, a família, né? A Carson Grace, Alex, pô, sou isso, tem tatuado aí a Carson Grace. Vou montar uma academia para você dar aula aqui comigo. E te abraçou, né? Montou a academia, você ficou com ele muito tempo lá, né? O Roger, pô, é um irmãozão, né? Fiquei 5 anos lá com ele. Ele é um cara muito íntegro, muito honesto. Fiquei lá tranquilamente lá com ele. E você vê que legal essa linhagem, né? É uma marca muito forte, né? Eu lembro que o Fu, há uns anos atrás, faz muito tempo, o Gu, a gente precisa registrar por uma média. Sim. E eu falei para ele, falei, Fu, eu sei que é seu nome, é muito importante, você tem uma história muito grande aqui em Franca, só que você já tem uma marca muito forte. Ela já existe e é a origem de vocês. É a Carson Grace, né? Sim. Então, a hora que o Fu virou a chave para Carson Grace, ele começou a ir para o Rio, começou a acompanhar todo o staff, todo o business da Carson Grace de perto, ele virou a chave. Carson Grace existe no mundo inteiro. Exatamente. Exatamente. De nome, igual a gente tem ouvido aí, é o nome mais forte do jiu-jitsu. É o único que é um nome no jiu-jitsu, é Carson Grace, porque o resto são tudo marcas, né? Tipo, as academias têm nomes, né? Mas o Carson Grace é a única marca mais forte que tem. E a gente aproveitou isso daí, porque de uns anos para cá, tá tendo um crescimento muito grande, né? Do jiu-jitsu, em relação
a disciplina em relação à transformação, principalmente das crianças, que hoje o nosso foco maior é transformar as crianças, é dar um rumo para eles ali, porque a gente vê que está um pouco perdido. Essa geração que tem tudo muito fácil ao seu alcance, muita informação, então às vezes eu percebo que é uma overdose de tudo que pode. Então a pessoa é muito fácil, ela, não quero mais isso, não Overdose de quero mais tudo sem aquilo. profundidade em nada. Exato, exatamente, Agora a gente exatamente. vai ver a próxima que vai ser. Vai ver a próxima E que vai ter assim, ó, IA ainda. a diferença nossa para o pessoal que hoje em dia se propõe a ser lutador e tal, a gente chegava a fazer 3 treinos no dia, fora a preparação física. Era 3 treinos no dia. Treinava na hora do almoço, os graduados que queriam competir. Treinava no horário normal, que quando a gente treinava aqui no início, se eu não me engano, era segunda, quarta e sexta, das 5h30 às 7h, e depois das 7h30 às 9h. Às vezes a gente ficava até às 9h. Eu chegava na faculdade e entrava no horário do intervalo, porque ficava na academia. E fazia preparação física durante o dia. Então, era muito puxado. A carga horária era muito puxada. E eu não sei até que ponto isso daí nos ajudou ou nos prejudicou, porque acredito que às vezes o exagero dos treinos, ou muito também eu acredito que na forma de treinar, como a gente não tinha uma ideia, uma metodologia própria, uma metodologia, sabe, que daria certo, a gente estava tudo muito na raça. Muita gente queria sobreviver, queria mostrar que a gente era capaz e tal, Então, e atropelou muito, né, aí Alex? entra aquele detalhe. Quem treinava eu, quem treinava você, quem exato, treinava o Adriano, ninguém. Exato, ninguém. Vocês treinavam. A gente Exatamente. auto se treinava, Sim. a gente Tinha pegava, revista. eu ia pro Rio, Tentativa e erro, pegava tentativa e fita erro. VHS, Exatamente, fita CD, a gente VHS. ficava assistindo luta de campeonato, parava a fita, rola aquela posição, aquela Exatamente, Volta a fita. exatamente. e volta a fita. Sim. Olha o tanto que a nossa geração é mais rápida. Muito mais. Por acesso isso à que informação. as fitas que o Alex gravava nos campeonatos era importante, porque a gente analisava e pegava posições, finalizações nos campeonatos. Porque não tinha esse acesso, cara. Era engraçado, às vezes, o pessoal do Rio de Janeiro vinha pra cá e perguntava assim: a revista Tatame chega aqui em Franca? Você lembra isso aí? Os caras achavam que não chegava. E era engraçado que não chegava. Às vezes você ia na banca, a banca comprava 2 exemplares só. Aí algum de nós passava antes. O Rodrigo Carioca era sempre o primeiro. Você chegava lá e já tinha que comprar. Não, eu comprei. Não, eu falava, cara, não é possível, cara. Ficava sem a revista. Isso aí acontece no Brasil, cara. Quando você sai do Brasil, a FIC teve essa experiência já, eles conhecem o Rio de Janeiro. Sim. O Rio de Janeiro é conhecido. São Paulo. São Paulo capital. Ponto. O Rio de Janeiro eles conhecem tudo. O resto, cara, é uma floresta ainda. Não chegou às coisas. E a gente tá no interior. Ó, quantas vezes nós fomos para Campinas, para São Paulo? Tinha que sair de madrugada, chegava lá 9, 9h30. Entrava no campeonato, não tinha cronograma. Tinha nada. Tinha que ficar prestando atenção. O cara gritando. Aí você o cara fala, gritar. e aí? Sem que eu vou microfone, lutar sem agora? nada. Será que eu como? Não como, não vai que me chama. Não sei se eu vou lutar agora. Cara, quantas vezes você foi lutar 9 horas da Sim, noite? era sempre assim. Chegava às A minha 10 categoria horas, era pior. faltava 9 horas da noite. Sabe o que a gente percebeu? Aquele campeonato que o Pão foi o campeão brasileiro no Rio, eu lutei. E, cara, que dificuldade. Só que eu cheguei no horário pra lutar. Não, aquilo lá lutei foi no show. horário. Aquilo lá foi O show. Pão lutou no calma. horário. A profissionalismo. Exato, a diferença é profissionalismo, essa. A diferença é organização. assim. Respeito com o atleta. Sim, Ó, sim. Gustavo vai lutar 10h15, 10h14, tá o Esse cara foi, ó, foi o que puxando. aconteceu com o Pão. E ele lutar isso aí 1 minuto antes de dar o horário dele, já chamaram ele. Isso no Rio. Em contrapartida, a gente foi na CBJJ em São Paulo, tá? Crítica construtiva, tá, pessoal da Com CBJJ? certeza, com certeza. Crítica construtiva. Nós sempre acompanhamos, sempre lutamos isso aí. Mas não tinha horário. Exato. Não tinha área de aquecimento para os atletas. Às vezes ficava numa sala escura, fechada, ali dentro, gerando aquela pressão. Já não tinha horário de lutar. Não tinha horário de absoluto. Uma estrutura excelente, bonita, tatame para a luta principal, iluminado, sem planejamento. Uma estrutura excelente que você vê que tem condição de brigar com outros eventos Claro, de jiu-jitsu. falta um pouco de investimento, né, Alex? Que a gente fala. O da CBJJ Falta um pouco de carinho, lá né? no Rio de Janeiro. A área de aquecimento tinha uma tela onde a pessoa que estava aquecendo via, acompanhando o que era que estava chamando. Então aparecia o nome dele lá em cima. Então, isso aí dá motiva o cara. Foi na cidade militar lá, né? Em Deodoro. Longe pra caramba, fica uns 40 quilômetros lá de Copacabana ali. Não. Aí nós fomos para São Paulo. Não falava nem qual que era o ginásio de Ibirapuera, que não. Você ficava rodando. A gente adivinhou que era o Mauro Pinheiro, porque sempre foi lá, né? Exatamente. Então você vê que são protocolos diferentes, sim, né? Sim.
E aí isso se difere muito, cara. O cara, pô, peraí, é mais longe? Não, vou estar no Rio. Não, e o engraçado é assim, ó, a gente tá aqui. Isso já não é a primeira vez que a gente faz essas críticas construtivas à federação, mas a gente reclama e tá lutando nela desde quando? Desde 2001. Cara, faz mais a 10 gente anos, mas gosta, vocês, entendeu? é. Exatamente, é porque assim, ó, pra nós, cara, é desgastante? Mas nós passamos por isso a vida inteira. Isso pra nós, hoje em dia, é um paraíso. É um Melhorou paraíso. muito, né? Você tá louco, cara. Não Evoluiu. tinha, a Mas gente não. assim, pode evoluir mais. Pode. Com Tem certeza. condição, tem com condição certeza. de fazer total um evento condição. legal Tem total pro condição. cara chegar e falar, nossa, eu quero ir lutar lá porque esse evento é bom de lutar, é organizado, vão me chamar na hora, eu sei que hora que eu posso comer, eu sei que hora que eu posso chegar. Exatamente. Faixa preta lutando O sexta-feira. cara tem que ser profissional. O cara tem que viver, exato. viver Pra nós de já não jiu-jitsu. dava, porque a gente tinha que trabalhar, estudava e ia lutar por hobby. Então tinha que ser final de semana, era no mínimo final de semana. Então, e tinha que preparar, e tinha toda uma preparação pra isso aí. Acordar cedo, pilotava 340, 400 quilômetros, lutava, voltava. Ó, a gente pega todas as lutas que aconteceram no final de semana lá. A do Vitinho atrasou 1 hora, a do Rafael atrasou, a Felipe atrasou muito, a do Davi atrasou 2 horas. Né? Eu, em 2023, quando fui lutar, o peso atrasou 2 horas e o absoluto atrasou 1 hora e 40. Arbitragem, A arbitragem, cara, a arbitragem, eu não sei o que eu não vou nem falar da arbitragem, eu vou falar do mesário. Não, mas O juiz indicou pra ela parar o tempo, ela parou o tempo, ele mandou ela voltar, ela não voltou, e eles continuaram lutando e o tempo parado, e a gente gritando lá de cima. Mesário, ao tempo, ao tempo, ao tempo. Não, mas ninguém dando a mínima atenção, cara. Teve até um episódio na final do Absoluto, que o Felipe foi terceiro. Todas as lutas do Master Azul eram 4 minutos. A final era para ser 4 minutos. Eles colocaram 5. Sem explicação nenhuma. Aí o Rafael pegou, chamou um juiz que tava lá. Ô juiz, tudo bem? Quanto que é o tempo da faixa azul Master 1? Que vai fazer a final? Não, é 4 minutos. Por que lá tá 5? Aí o juiz ficou sem graça. Não sei. Planejamento. Cara. O técnico do cara que tava ganhando, cara, pulava dessa altura. Por quê? Porque o cara tava ganhando por ponto, o outro teve 1 minuto a mais pra ter chance de virar a luta. Tudo bem que ele não conseguiu. Mas tá errado. Mas a né? regra é clara. Não, a regra é clara. Mas não é a primeira vez. Quando eles precisam entregar o ginásio no determinado horário lá, eu já vi eles diminuírem o tempo de luta em 1 minuto. E aí você se preparou pra lutar aí, vamos supor, 6 minutos, chega lá tem que lutar 5, cara. Então você já sai perdendo. Isso aí eu acho errado, sabe? Algo que a gente... Mas é o que a gente tá falando, é por causa da organização. E uma coisa que eu percebi, cara, tinha muita gente da Carson Grace lutando lá. Tinha mesmo. Tinha mesmo. Carson Grace, não era só gente branca. Não. Só que tinha gente do Rio. Eu vi bastante lycra da Carson lá. Exatamente, cara. Você vê que ela tá disseminando, né, cara? Sim. Ela voltou o que a gente precisa melhorar, cara, é essa organização para conseguir colocar mais pessoas da Carson Grace lutando, tipo, fazer uma seletiva dentro da Carson. Você já vê entrar com uma equipe, um time de lutadores já expressivo, né, para chegar já. Pra ganhar. Exatamente, porque assim, ó, vai ganhar. a gente aqui em Franca, desde o início, a gente sempre se equiparou com as grandes equipes da capital de São Paulo. Por quê? Porque lá, por mais que os caras tinham muito lutadores, lutava lá 40, 50 pessoas, a gente sai daqui de Franca com 10 pessoas no máximo, as 10 pessoas medalhadas. Porque o nível do jiu-jitsu aqui era muito grande. Era muito, cara. Era muito engraçado isso daí, né? Você treinou fora do Brasil, a gente tinha isso daí. Treinei. Como é que é a pressão dos caras lá fora e aqui? Nossa, cara. Você chega brasileiro em uma academia lá fora, é punk. Principalmente quando os caras não são brasileiros, né? Quando eu treinei lá na Atos em 2014, eu era faixa roxa. Rapaz, eu cheguei lá e tinha um casal, né? Um rapaz e uma moça eles eram namorados, que eram brasileiros, né? Tirando o André Galvão, que era o dono da academia lá, com a esposa. Rapaz, a hora que você fala que é brasileiro lá, o povo quer arrancar sua cabeça, cara. Foi 6 meses assim, faixa de Gaza, sinistro. Chegava, ninguém me dava moral pra conversar, pra nada. Eu chegava também, no começo não sabia falar inglês direito, chegava lá, ficava quietinho e... Tirando o André, que é uma máquina. Uma máquina. Um trator, o resto parece que é macio, né? Tem a mesma pressão que a gente tem aqui. Não, né? mas são estilos de luta diferentes. São estilos de luta diferentes. Eles agarram muito, pulam muito. Muita mobilidade, consegue trabalhar, deslocar muito rápido. Você pega pelo menos o nosso, a gente tem aquele jiu-jitsu mais parado. É um jiu-jitsu
pelo menos a meu ver, menos competitivo e mais marcial, Sim. né? Que até da Carson, a característica da Carson, trabalhar algo mais voltado para o vale tudo da Sim, época, sempre foi a ideia posições, do jiu-jitsu da Carson, é esse aí, né, posições para Alex? mas, cara, você pega lá a mobilidade, eu ficava olhando, eu falei, cara, como é que o cara consegue fazer isso? Eu não tenho nem noção do que ele tá fazendo. Eu tinha que ir fechadinho, quietinho lá, brigando. E era faixa de Gaza, cara. Fui lá em 2022, fui lá na Fight Sports também, que eu treinei com o Cyborg lá. É uma máquina, né? Os caras... Tem um highlight meu lá, dele me passando o Chimarai, sou eu. Não, é brasileiro, né? Então, cara, Mas foda. eu treinei com o pessoal fora do Brasil e eles ficaram impressionados, porque a pressão que nós temos aqui, eles não estão acostumados. Eles não estão acostumados. Os caras batiam no 100 quilos. Porque você põe a pressão, é o que o Tom faz muito, né? Ombro no queixo, põe pressão lá, o cara tocava o pandeiro. Exatamente, incomodar o cara, né? Colocar ele numa situação difícil até o ponto que ele não se sinta mais confortável e desista, né? A ideia do jiu-jitsu sempre foi essa, né? Franca tem um jiu-jitsu muito bom, né? É um lugar que tem... É característico, né? É algo da cidade já. Exatamente, isso que eu ia te falar. É parte da cidade de Franca já. Eu já visitei muitas academias, já visitei em São Paulo, visitei lá em São Sebastião com o Thomas, né, que comecei a treinar lá, mas visitava outras academias em Paraguá, Maresias. E o nosso jiu-jitsu é muito forte, cara. Eu posso falar. O Thomas é um cara muito bom de jiu-jitsu. Muito bom de jiu-jitsu. Ele foi campeão brasileiro na CBJJE também. Não. Igual a gente, sempre treinou né, muito por conta, né? E sempre foi cavucando, cara. E é pelo prazer. Ele sempre foi pelo prazer de sair na mão. Não, vamos, vai treinar, vai lutar. Até hoje, cara. Ele lutou ano passado, fez uma luta de boxe, ganhou uma luta de boxe até 88 quilos. É uma máquina. Mas... Então, o jiu-jitsu de Franca é muito forte. E tem que pegar quem quer treinar esse jiu-jitsu forte. Pô, agora que tem chance, que é tudo mais fácil. Pô, você paga o campeonato via Pix. Pô, você sai o cronograma 2 dias antes. Você quer competir? Vamos fazer um trabalho legal, cara. É muito fácil hoje, né, cara? Os sites te dão tudo, você entra na opção. Tudo. A gente tinha que... Você chega na academia, você parcela em 12. Não, e outra coisa, tem um calendário para 6 meses pra frente. Vamos selecionar aqui 4 eventos pra gente lutar em 6 meses. Vocês vão separar tanto de grana, que é mais ou menos pra hospedagem, mais ou menos pra alimentação. Dá pra você fazer uma projeção agora, né? Pô, tal fica, eu quero profissionalizar, quero correr atrás de patrocínio. Cara, aproveita, você tem tempo. Você sabe tudo que você quer lutar, né? Isso é algo que a gente sempre falou lá na academia. Por mais que quem quer competir, tem chance de competir. O nosso jiu-jitsu é bom a ponto de competir. Tem material humano. Tem material humano. Cara, nossa academia tem cara leve, tem cara pesado, que explora, você consegue desenvolver vários recursos. Tem quem ensina, tem quem orienta. Sim, exato. Antigamente você não tinha, né, Alex? Então hoje, Alex, preciso lutar o brasileiro. É, Passa um treino pra mim. Ô, Guto, você vai fazer isso, isso e isso. Algo que eu sempre gostei muito que o Fulvio falou, ele fala isso desde sempre, desde que eu venho visitar Franca, desde que eu mudei pra cá, ele fala isso, e eu roubei o seu discurso, tá? eu falo muito isso, o cara que faz aula comigo, né, o cara que vai pra academia, o cara que tá lá, que quer treinar, eu uso o jiu-jitsu como ferramenta de desenvolvimento humano. O cara que quer treinar, ele vai melhorar dentro de casa, ele vai melhorar na rua, ele vai melhorar no diálogo. Isso aí você olha dos moleques, das crianças. Isso não é clichê, isso é resultado. A gente tem isso aí comprovado. Até os adultos. Você tem adulto que dá resultado, que você fala, cara, o cara mudou a postura, o cara mudou o jeito de olhar, o cara mudou o jeito de conversar. Né? Então, e é um jiu-jitsu pra frente. Eu lamento que eu não gosto de usar a ferramenta de fazer ponto, né? Por mais que eu sei que a parte de competição precisa disso. Eu tô estudando isso. Mas vai ser sempre um jiu-jitsu voltado para ser agressivo, para buscar a finalização. Isso aí é uma característica das minhas aulas, isso aí eu não consigo pensar de outra maneira. Acho que você tem que usar o ponto como recurso para o esporte, mas você não pode perder a característica a essência e a característica de arte marcial. Cara, e é legal, você entrou num ponto que a pessoa entra dentro do tatame, ela melhora a autoestima, né? Com certeza. Ela passa a se comunicar mais. Nós estávamos no Rio uma vez, num camp do Júnior, e o Ronaldão comentou que ele tem muito aluno com autismo lá. Ele falou, cara, a mensalidade do atleta com autismo chegou a R$800, porque o Rio é a capital, né, gente? Então, é totalmente diferente. Não é igual aqui no interior. A mensalidade normal lá é R$400. Então, o pai chega e fala, cara, o meu filho precisa treinar jiu-jitsu. Eu pago o preço que for.
E aí as crianças com esse tipo de... Eu não posso falar que é uma deficiência, né? Porque às vezes eles são muito mais inteligentes que nós, né? Exatamente, né? O Messi é um cara que tem autismo e ele é brilhante. Foi quantas vezes é o melhor do mundo. Mas eu digo que Particularidade, esse essa tipo de particularidade. particularidade, cara, o jiu-jitsu ajuda muito. É. O jiu-jitsu ajuda muito, né, Alex? Você tem notado Mas isso, né? o autismo, ele tem que ser uma aula personalizada. Exato. Ele tem que ter uma atenção Redobrada. só para ele, Sim, para atender as necessidades dele. exatamente. Porque tem especificações diferentes da maioria, E né? autismo, Cada um tem uma coisa, né? Tem um grau de... Exato. Cada um tem uma habilidade, sabe? A gente percebe que são muito focados, você fala para eles, é regra. A gente tem alunos que têm, às vezes, eles são, como a gente fala, misto teleguiado. Você passa a ordem para eles, eles O cara não leva conseguem... aquilo ali como lei. Exatamente. Cara, Você exatamente. escreveu na pedra. Às vezes não chega a ser nem maldade. Você tá lutando com uma pessoa, ele finaliza, o cara, ele de uma forma agressiva, quem tá de fora acha que não, mas não é, cara. Ele é tão focado que ele não percebe. E Ele ele não vai tem pegar, aquele, né, Alex? não Ele tem vai aquele pegar. tom. Você marcou e vai te pegar, né, cara? É assim, eles são, igual eu falei, um míssil teleguiado. É um ele misto vai. ligado, cara, exatamente. Ele só vai. Você dá o comando, o cara vai direto nisso daí, né? Não tem aquele meio termo, não consegue saber, sabe, ter aquela... o que a gente tem. E eles conseguem desenvolver, né, Alex? Nossa. Tem uns que têm hiperabilidade, Exatamente, né? Também. exatamente. Às vezes fica, tem uma certa dificuldade na interação intersocial. É o só. Porque parte Mas isso evolui física... muito também, né? demais. É, mas a um pessoa- negócio puxa A o outro, né, criança cara? entra lá sem conversar, né? Fica no Exato, canto, exato, observando. De repente ela começa a falar, não para mais, né? Exato. Para mais. Tem essa parte que o jiu-jitsu vai além também. Não é só arte. O marcial, jiu-jitsu é Não, mágico, cara, nessa a gente parte ele é começou... mágico, ele socializa. Sim, Socializa, ele cara, é aproxima. espetacular. A Você gente cria- começou há uns 5, 6 anos atrás com uma turminha assim, começou de brincadeira, né? 3, 4 aluninhos ali, que acho que o pai treinava com a gente e não tinha com quem deixar os filhos, ele começou a levar, e a gente começou a destinar um professor para puxar aula para eles ali, e foi, a gente nunca imaginou que fosse chegar nesse ponto, porque a gente sempre focou em treinar entre os adultos, em formar atletas para a competição, o sonho nosso sempre foi ser lutador, por mais que a gente tinha nossa profissão, tinha os nossos deveres aí no dia a dia, a gente tinha um sonho de ser lutador. E antigamente, você só conseguia alçar um voo maior se você se desviasse para o UFC, fosse bem sucedido no jiu-jitsu e alcançasse o UFC para poder virar lutador. Hoje em dia, não, cara. Hoje em dia, esses campeonatos que a gente vê assistindo aí, o BJJ Stars, Flow Grappling lá, os caras têm canal exclusivo, pay-per-view, então não tem necessidade mais do cara querer se aventurar no vale tudo, sabe? O jiu-jitsu propõe isso para ele. E não só como atleta, a gente tá sentindo isso aí na pele. O jiu-jitsu virou uma ferramenta, repito o que o Taufik falou, porque é uma coisa que a gente nunca imaginou. Eu, sinceramente, eu nunca imaginei que fosse chegar nesse ponto. E chegar em viver de jiu-jitsu. Então, abrir o caminho de jiu-jitsu. Você pensa assim, eu vou abrir o caminho de jiu-jitsu. O outro pensa, pô, o cara vai passar fome. Igual Vai quando passar dificuldade, né, cara? o negócio que a gente Puxando- escuta direto, né? Nossa. Você trabalha ou você só dá aula? Você só dá aula, Cara, você é trabalha foda também, ouvir né, isso aí, cara? cara. Cara. É foda ouvir isso aí. Cara, Vai ser complicado mesmo, viu? Fazendo um adendo do que o Fu falou e você chegou falando hoje, vamos dar uma palhinha aqui pro podcast do Connect, né, do Fábio Gurgel. Vixe, Sim, brabo, hein? claro. Cara, brabo. Exatamente. Nós tivemos lá em São Paulo, eu e o Guilherme, participamos de um treinamento com ele lá, voltado para, não para aliança, mas para mestres, professores, Gestão, né? gestão das academias. Cara, ele abriu as planilhas para nós, Vila Olímpia e Jardins fatura 1,5 milhão por mês com jiu-jitsu. Isso pra nós era uma coisa É inimaginável. tudo Isso questão nunca de planejamento estratégico. achou que fosse chegar nesse ponto, né, cara? 1,5 milhão por mês com as academias. Então, cara, é surreal. É possível. Basta ter planejamento e execução. Exatamente. A academia do Vila Olímpia é a mais antiga, do Jardim 19, acho que está indo para 1, 2 anos. E a academia está em ascensão e não para de crescer. Não para de crescer. Ele falou, eu não dou mais aula de jiu-jitsu. Eu treino. Você quer fazer uma aula comigo? Eu acho que o seminário dele hoje é 15 mil reais para as academias da Aliança. Exatamente. O Por fora, seminário. não. O seminário, por fora não. Quem teve a possibilidade de fazer seminário com ele, eu tive há, sei lá, 12, 13 anos atrás aqui em Batatais. Eu lembro Espetacular, espetacular, cara. A posição que ele passou para nós, o Alex lembrou na terça-feira agora lá na academia, do City Belt, cara. Uma Cara, eu posição que eu lembro de você aprendi depois na voltando faixa do preta, seminário.
E eu falei, cara, eficiente pra caramba, o negócio é eficaz. Porque ele colocou a prova pra todos que estavam lá. Tinha uma garotada lá, e ele mais velho do que a gente. Ele falou, pode fazer o que você quiser fazer, eu saio. E ele provou que a posição saía. Então, depois, com todo mundo. E assim, parecia um gato. Você não escutava, o cara não fazia nem barulho. Ele fazendo as posições. E a molecada nova, o pessoal de Ribeirão Preto, o pessoal forte, cara. Ninguém conseguiu. Ele tirou todo mundo pra dançar ali, não teve conversa. Posição infalível. 10 vezes? Ah, foi um tanto bom, né, cara? Nossa, campeão É uma mundial. máquina, né, cara? Lutou vale tudo com o Marquer em São Paulo, uma luta interrompida lá que o cara amassou a lataria dele, né, coitado? Ficou todo desfigurado até. O médico teve que interromper. E por Cara, ele continuaria lutando, E né? assim, hoje o business dele não é só jiu-jitsu, mas eu acompanhei ele pra ver a Não, parte cara, de ele. teoria, de Exatamente. gestão exatamente. empresarial. Então evoluiu muito. E falando em business, às vezes as pessoas podem achar que a nossa academia é a mais cara de Franca, mas eles têm que prestar atenção no que nós entregamos, Exatamente. a qualidade da aula que Sim. nós entregamos. Entendeu? E a O conexão carinho, que tem ali dentro, né? O a network que ele vai atenção, criar. entendeu? Por mais que seja aula coletiva, é individualizada Sim. a necessidade de cada um. Exatamente. Entendeu? A Quantos gente faixa sempre preta prezou tem ali, muito por Alex? isso, né, cara? Quantos faixa preta tem ali? Ah, cara, hoje Tem nós estamos. treino que dá 12 faixas Sim, preta. Mas exatamente. total, porque tem um grupo de No faixa preta total, eu marrom. acredito hoje deve ter uns 40 faixa preta ali, né? Da academia, Da né? academia, Carson. da academia, que nós formamos ali, né? E um Esses anos pra detalhe, cá. só retornando lá ao Fábio Gurgel, ele fala que uma das maiores marcas que tem no jiu-jitsu em ascensão é a Carson Gracie. É uma das maiores marcas que nós temos hoje no mercado. Sim. Então a pessoa vai procurar a Carson Gracie em Ribeirão, não tem. A pessoa chega em Franca, jiu-jitsu, Carson Gracie, tá em lugar. 54 estrelinhas, né? Sim. Like. Esse é uma Mais- conquista nossa que. Mais de 10 anos no mercado. Exatamente. Que abriu o Google da academia, né? Então, tá lá, referência. Não é o Joãozinho, não é o Joaquim, nada contra. Tem Não, muito de maneira faixa preta alguma, bom, exatamente. É o que o Fábio mas- fala. Se não tem uma academia perto da sua casa, treine em outra, não tem problema. Que você treine jiu-jitsu. Que você treina. Sabe, acha uma pessoa idônea que vai te ensinar um jiu-jitsu Ele não vai te verdadeiro. enganar. Exatamente. Que saiba da onde veio. Falando em Dônia, o Roger Xuxo de Curitiba é o braço direito do Carson. Exatamente. Exato. Quando, se o Chiquinho ali quer montar uma academia Carson Gracie, o Xuxo vai fazer um levantamento totalmente. Quem que é o cara que vai... Se vai, se não Exato, vai. exato. Como é que o cara no mercado, Tem que- se o isso cara aí. tem um valor de moral elevado. Tem Sim. idoneidade, né? Sim. Exatamente, porque senão ele não deixa. Exatamente. Então não é o qualquer Carson um, né? Gracie Não, não Jr. pode, cara. deposita Exato. essa confiança nele. É que a gente vê, a gente galgou aí, sabe, malhou pra caramba pra chegar onde a gente chegou. Não vamos poder entregar de graça pra qualquer um aí, gaiato, que vá levar o nosso Surfar na nome aí, onda. surfar a onda e ensinar um negócio aí pra enganar, tipo um jiu-jitsu de internet. Não que desmerecendo o pessoal, não, mas não é isso. Não é real. né? Exatamente. O dia a dia nosso ali é verdadeiro. E o Alex falou um negócio que a gente sempre prezou muito. Dentro da aula coletiva, a gente sempre individualizou demais os treinos. Por quê? Porque quando a gente começou lá atrás, como não tinha esse auxílio de um faixa preta, tipo o Fábio, ou o próprio Manimal, que não tinha condição de conseguia ficar tá aqui, aqui tempo integral com a gente, por causa da distância que ele mora, não tinha como a gente conseguir fazer isso aí. Então o que aconteceu? A gente consegue hoje enxergar qual o potencial do aluno para direcionar ele, você vai fazer essa posição e isso, porque senão a pessoa vai ficar perdida lá dentro do treino. Igual a gente ficou durante muito tempo. Tem um detalhe, né? Até você entender qual jiu-jitsu vai servir para você. Por exemplo, para aqueles que não sabem, estão chegando agora aí, para saber mais do jiu-jitsu. Eu vejo o jiu-jitsu como dois lutadores distintos treinam jiu-jitsu, o guardeiro e o passador de guarda. Às vezes, a princípio, quando a pessoa entra lá, não vai conseguir fazer determinadas posições que o guardeiro ou o passador de guarda faz. Então, o que a gente tenta fazer? Indicar que ela faça isso, você vai fazer isso aqui, porque é de acordo com o seu biotipo, e tente se espelhar naquele atleta, naquele aluno, naquele amigo que está treinando mais graduado, que tem o mesmo biotipo que o seu. Porque não adianta eu tentar chegar lá e fazer as mesmas coisas que o tal vai Você fazer. cria uma empatia. Estruturalmente, não tem jeito, cara. Então o jiu-jitsu serve para todos. O jiu-jitsu se adapta à pessoa. E tem um detalhe, né? Antigamente você queria criar campeão. Exato. É isso aí. Hoje a gente cresceu. campeão mudou. Sim. O cara é bom do marketing. Mas cara, é verdade. Hoje a gente cria seres humanos, É né? isso aí. Pessoas de índole boa, de família, de princípio, né? Que é o que é passado dentro do tatame. Por que a gente tá na Carson Gracie até hoje, não creontou?
É Fulvio. Sim, Que é o sim, sem famoso dúvida. cara que pula a cerca, vai pro vizinho, o vizinho tá em ascensão, vou ali. Por quê? A gente teve esse histórico. Respeitar pai e mãe, Exatamente. cuidar Isso é o de princípio básico, que às vezes não precisava nem da gente estar falando isso aqui, mas é tão. Hoje em dia tá o óbvio tão. tem que ser dito. Sim. O óbvio tem que ser O dito. que é engraçado, né? Porque eu até. Depois que a gente voltou do campeonato, eu até falei com o Fulvio sobre pessoas que me procuraram e falaram assim: Taufik, eu quero que o meu filho treine jiu-jitsu. Aí. Exato. A mãe dele quer levar ele em outro lugar, o fulano quer levar quer experimentar, mas eu quero que ele treine aí com vocês. Por quê? Porque eu conheço você, eu vejo Sua muito o que família. você fala do Fulvio, eu vejo muito o que você fala do Alex. São pessoas que eu quero que eu sei que vão passar boas referências, vão passar bons valores para os meus filhos. Acima da luta, eu quero que meu filho seja uma pessoa honrada, uma pessoa disciplinada, uma pessoa com bons valores e virtudes. Aí tem muita gente que não. Pô, a sua academia é mais cara, mas o que que tem lá? Cara, Tem todo. Cara, Muitas vezes o cara Sim. confunde o preço com o Exato. valor. É uma das coisas que a gente tem hoje em dia, que eu passo muito lá na academia, é saber receber essa informação. Porque, como atleta, quando a pessoa fala isso pra mim, quanto que custa o treino aí? Cara, eu já me penso 2 vezes em responder. Só que não pode, cara. Eu acredito hoje que a pessoa é falta de informação e o jeito de abordar também. Eu vou na maior gentileza. Cara, eu quero que você venha fazer uma aula antes. Vou te apresentar a minha estrutura aqui da academia. Vou te apresentar o quadro dos professores, o que a gente entrega. O que a gente entrega. Então, por isso que às vezes eu gosto, quando as crianças vão lá fazer uma aula experimental, que os pais acompanhem, para saber, porque é aí que eu vejo. Eu costumo dizer que não é mais o jiu-jitsu em si. O jiu-jitsu ele tá ao redor de tudo. Sim. Mas uma escola de jiu-jitsu, ela vem de uma Exato, essência, exatamente, um exatamente. princípio, É o que é a ideia nossa, né, É. Gustavo? Para transformar isso daí, né, Eu cara? citei isso no evento. Falei, Manimal, nós somos frutos de você. Exato, Você é fruto do Carson É Grace. isso aí. Você é a nossa linhagem. Você vai deixar de ser filho do Joy? Não, de maneira Nunca. alguma. Então a gente vai estar sempre Tudo ali. da gente. Essa é a nossa origem. Exato, exato. Essa é a nossa... Então a gente sempre vai cuidar dos nossos ancestrais. Lógico. da E nossa assim, origem, o né? básico, cara, é o que você tá falando, sempre foi. Nós aqui estamos aqui desde 96, o Alex entrou dia 15 de janeiro, eu entrei dia 16 de abril, e nós em nenhum momento, cara, nunca abandonamos o barco. Nunca abandonamos, nunca, porque é o básico. Honrar pai e mãe. Simples, simples. Simples assim, cara. Até hoje. Pô, cara, Isso é se não desde que a fossem Terra é eles aqui, terra. por mais que você tenha algum desavenças, aquilo, tô dizendo no geral, não só com os pais, mas em relação ao mestre Manimal, ao mestre Carson, por mais que tenha alguma desavença, é seu pai. Exatamente. É isso aí, cara. Se não fosse ele, você não tava aqui. É o que eu sempre falo em relação ao jiu-jitsu. Se não fosse um animal lá atrás, nós falamos isso aí no dia do evento lá. Se não fosse um animal lá atrás, ter a ideia, junto com a Sandrinha e a irmã da Sandrinha aqui em Franca, que foi que ele contou, que tiveram a ideia de mandar alguém aqui pra Franca dar aula de jiu-jitsu, a gente não tava aqui falando de jiu-jitsu hoje, cara. Entendeu? O jiu-jitsu não tinha transformado a minha vida, do Alex, não tinha dado um norte pra nós. Porque assim, a gente nós não vivemos só do jiu-jitsu anteriormente. Hoje sim, vivemos só do jiu-jitsu. Mas antigamente trabalhamos em empresa, fomos vendedores, sabe? Então isso daí nos ajudou a formar e cresceu demais, cara, em relação a isso daí. Então a gente é fruto de tudo que a gente fez durante essa caminhada que a gente, desde o início do jiu-jitsu. E eu acho interessante honrar as suas origens, independente de qualquer coisa, cara. Porque a partir de amanhã, quando perguntarem pra você, de onde que você veio? Cara, eu sou aluno do Manimal, eu sou aluno do mestre Carson Grace. Pronto, que cara. eu e o Taufik, nós crescemos vendo isso. Sim, exatamente. Nós crescemos A gente cresceu acompanhando vocês já desenvolvidos, né? Mas nessa caminhada, né? E a nossa filosofia foi essa, Sempre né? foi essa. O que é muito legal de ver, né? Porque a gente fala assim, cara, olha como é que o tempo passa, né, Gustavo? Nossa, você pensar tá que, louco, que há tempos atrás o Fulvio tinha 30 anos, eu falava assim, nossa, o Fulvio é velho. Cara, mas quando a gente treinava, eu pensava isso do Alex também. Eu e o Adriano falava, pô, o Alex é mais velho que a gente. Falava, não, o Alex já tá com 29, cara. Eu lembro, eu cheguei na casa do Fulvio, que a academia era lá, né? Cheguei na casa do Fulvio, eu era moleque. O Fulvio tava com 32, 33. Aquele cara de Curitiba, peso pesado, que lutou UFC, que ganhou o cinturão, que bateu no Caim Velasquez. Não, é o... Ai, caramba. Não vou lembrar o nome daquele cara agora. Cara... Ganhou do Caim Velasquez? O Verdun. Verdun, Fabrício Verdun. O Fulvio chegou em mim, eu era moleque, velho. Ô, Gu, você viu
o Fabrício Verdun deu um armlock, um triângulo naquele russo. No Fedor Emelianenko. Exato. Vixe, como assim? Esse cara tá jogando. Esse cara não joga tênis, Fu? Tá lutando no UFC agora. Eu era moleque, Fu, tinha 30 e poucos anos. E agora nós estamos com 30 anos. Então, ou seja, passou muito rápido, cara. Não, Passou você tá muito louco. rápido, velho. Às vezes a gente A lembra gente não das tinha coisas. essa noção. Hoje as lembranças A têm gente ia tudo pro 12, jiu-jitsu. 15, 20 anos. A gente ia pro jiu-jitsu porque a gente gostava, cara. Cara, nossa, vamos treinar, É, nossa, Não, cara. você criava aquela gostava, expectativa cara. desde a hora que acordava de manhã, né, cara? Comecei a dar aula, era aula de guerreiro. É. O cara entrou lá. O jiu-jitsu era pra todo Cara, mundo, mas nem todo mundo era pro jiu-jitsu. Não. Hoje Não é, porque a Sim, gente adaptou para exatamente. todos eles, né? É. Nós não. Não, e hoje hoje tem então, material pra você dividir. Tipo, Hoje você quer é se testar? Tem oferecer o aqueles caras tipo ali, de ó. Né? jiu-jitsu que vai evoluir o cara. Exato. Você pega o jiu-jitsu, pô, esse jiu-jitsu aqui é pra você, esse daqui é pra você. O cara é mais casca grossa, o cara tem esse daqui. Hoje você tem um filtro, né? Um filtro que todo mundo pode usufruir do jiu-jitsu. Só se o cara não gostar. Exatamente. Aí não tem Mas como. aí é difícil. O cara já foi lá, fez kimono, isso e aquilo. Só tinha maluco lá de sábado. Não, a gente tava lembrando isso essa semana agora. Fora um negócio que é muito engraçado que você falou, né? O jiu-jitsu cria essa amizade, essa aproximação. Cara, uma das coisas que eu mais dei risada e que mais bombou no meu Instagram foi, inclusive, a viagem que eu e o Fu fizemos pra Curitiba. Foi, Cara, foi sensacional. Cara, mas Tanto que eu dei risada. Você de São Paulo que eu não posso soltar. Não, Não posso soltar. a zoeira é muito forte, cara. Não, cara. É que agora a gente tá tentando parecer. Cara. Parecer todo mundo bonzinho. Que o outro quarto tinha uma porta que dava pro nosso. E o outro quarto era deles. Cara. O povo lá, parecendo um vovô dormindo. De repente o tal já entra, pega no pé dele, começa a arrancar o pé. Loucura. E teve uma do Rio também. Não, do Rio, eu bati a cabeça na Cara, do Rio ele foi me dar uma baiana, deu estrada, bateu a cabeça no armário, cortou Cortei a cabeça, cara. Chamamos o Uber, ia treinar lá na Rua das Baratas, lá, como é que chama? Barata Ribeiro. Barata Ribeiro. Saía da Barata Ribeiro, o Taufik e o Fufo saía do camp lutando jiu-jitsu no carro do Uber. O cara do Uber, eu que tinha chamado, me deu uma nota negativa, falou que os caras estavam brigando dentro do carro. Muito bom, né, cara? Muito bom. Cara. Eu falo pros meus alunos, eu falo, cara, vocês têm que treinar, cara, porque assim, competir é bom, cara. mas ir competir é maravilhoso, cara. Cara, é demais. Ir Você tá doido. Era muito engraçado. Essas histórias das competições que eram as melhores, né, Alex? Uma história aí que vai dar um corte bom. Olha aqui, ó. Lá no Lazinho, né, na Pumping Iron, né, e eu era roxa, meu irmão era azul e ela era marrom, né, e rolando o treino lá, né, eu casei as lutas lá, Yaro e Adriano. Yaro puxou para a guarda, tentou raspar o Adriano, e o Adriano travando. Quadril pesado? Quadril pesada e travava, e Yaro pegando a paciência. Aí, de repente, o Yaro começou a dar... Você lembra do Royce Gracie? Lembra aquelas calcanhadas, dentro da guarda. Aí meu irmão olhou assim pra mim, olhou pro Yaro e começou... Aí o Yaro baixo pra cima. Aí os alunos assustou, falou, para logo, para. Peraí que não deu tempo ainda. Falta 3 minutos. Falta 3 minutos. Cara, era desse jeito, Aí cara. a porrada com o olho roxo. Foi, cara. Aí na hora que apitou a tempo, aí você levantou o loucura. Cara, eu lembro que era pequeno, faixa branca. Chegava lá na casa do Fulvio, Tom, seu irmão Adriano, você tava lá, e eu queria lutar com faixa preta. Não queria lutar com faixa branca. Aí eu falava assim, Adriano, vamos fazer um rolo? Faixa branca, olha o grau de poderosidade. Faixa branca chamando faixa preta. Nossa, o Adriano me batia tanto. Cara, mas lá era selvageria mesmo, né, cara? Lá na minha casa era selvageria. Na viga do... Cara, você vê que o telhado não caiu lá, cara. Tanto que era muita loucura, né, cara? Era muita loucura. Evoluiu demais. Retornando do break aqui, agora é as histórias poderosas. Então, o Alex gosta, né, cara? Eu não vou citar nome, não, tá? A pessoa assim vai imaginar. Tinha um cara que tinha uma academia em Franca, né? E aí
ele tinha um professor de Muay Thai, né? E ele foi enciumado, né? Que o professor de Muay Thai era aquela época do Muay Thai, né? Fitness, né? Então lotava de aluno, né? Pô, e o cara Tava iniciando, né, cara? levando dinheiro Pra pra academia do dele, cara, né? né? E o Exato. cara treinava jiu-jitsu, enciumou e brigou com o cara, pensou o professor de Muay Thai. Ah, o cara dava aula na academia dele. Exato, exato. Essa parte eu não sabia da história. Não, cara, É. loucura total, cara. Dava aula. E o que o Alex acabou de falar, trazia dinheiro pro negócio dele, cara. Vai entender. Trazer Enfim. dinheiro pro negócio dele. Como é que faz, cara? O cara começou a criar rusga dentro da própria casa. Chegava falando alto, Muay Thai não vira nada, esses caras do Muay Thai não vira nada. Como, cara? Mas qual que é a conclusão desse fecho? Então, a conclusão que foi, ele mandou o professor de Muay Thai embora e o professor de Muay Thai desafiou ele com um vale tudo, né? Gostei. Foi. E aí, cara, o que aconteceu? Quem treinou esse professor de Muay Thai? Então, aí o professor de Muay Thai veio atrás de mim porque ele sabia que esse professor já tinha, Feito a mesma coisa que vocês. tinha pisado na bola comigo, né? Eu ia ganhar uma carona pro brasileiro de jiu-jitsu, né? E o cara falou assim, ó, se você for dar carona pro Alex, você tá expulso da equipe. Eu falei, pô, cara, né? Cara, Entendi, né? Aí enfim. o cara falou, não, então você pode me expulsar, que eu já combinei com o Alex. Eu vou levar. Inclusive era o bebezão que ia me levar. E aí, então, esse professor de Muay Thai me procurou, pô, você me ajuda a treinar? Eu tenho 2 meses para treinar, vai ter um Vale Tudo em Franca, tal, vai ser um desafio, né? Eu falei, não, foi lá na sua casa que eu Foi, tem umas treinei fotos ele. lá ainda. Ele tinha um indivíduo, a gente tava filmando os treinamentos, né? Até o Bimbo foi de sparring pra É, ele. foi. Foi. E aí, cara, O eu Taufik treinei... não tinha mudado pra cá Não, ainda. que eu não tinha- morava Cara, aqui. eu só Não. treinei ele sair de montada, sair de meia guarda por baixo, defender armlock, defender Defender a mata-leão. entrada de queda. Só. Sprawl, defender queda. Só isso, só defesa. Não ensinei um americano para ele, não ensinei nada Exato, de chato. exato. Era só defesa. Só pra ficar em pé. O negócio é ficar em pé. E tanto que no dia da luta lá, lutaram, o cara montou nele, ele saiu da montada. Aí na hora que falava em pé, ele marretava a cara do professor de jiu-jitsu. Cara, e assim, perdoou. Aí o cara do Muay Thai ganhou, né? Sim. Aí alguém soltou no YouTube os treinamentos, né? E falou pro professor Joe, vai lá pra você ver quem tá treinando o cara lá do Muay Thai, né? Aí começou, né? A zoeira é eterna, né? No Eterna. jiu-jitsu, Até a gente tem um recorte do jornal até hoje. Tem guardado, cara. A foto. Mas esses casos assim, é mais um das inúmeras vezes que as pessoas tiveram a oportunidade de seguir o caminho correto, o caminho que a gente trilhou, o caminho que a gente percorreu, mas optou em querer passar a gente para trás, em querer passar por cima da gente, sabe? Em não querer ter nós como amigos. É a opção de cada um, cara. Cada um, a gente fala muito isso aí, é escolha, cada um é escolha. A gente, graças a Deus, raras Eu exceções. costumo dizer que nós escolhemos as conexões que nós queremos Exato, ter, né? As exato, amizades exato. que nós queremos ter. E aproveitando esse gancho aí, como é que foi lutar Vale Tudo, Taufik? Cara, é da hora, velho. Eu lutei, tive a E satisfação a de gestão de lutar. adrenalina? Nossa senhora. Tive a satisfação de lutar 2 MMA, né? Com o Fuvão, o Tom me treinando, o Thomas, né? Cara, foi muito bom. O primeiro eu ganhei com 25 segundos, né? Deu um Foi. jab, o cara caiu apagado, eu já caí dando material. Ele Isso foi lá em São bateu. Sebastião, Foi na né? São Sebastião que Foi. eu fiz a luta principal. Aí o segundo, isso foi em 2012. 2012, eu era faixa azul. E É. O segundo foi em 2013. Não, tinha acabado de. Tinha fazer um ano que tava treinando Fazia lá um ano que comigo, tava né? lá. vamos falar a verdade. Não, mas o melhor era as histórias da viagem, né? Pra chegar lá, É. Não, a o dia do bagunça. evento, cara. Nossa, cara. Ninguém fala no seu ouvido, ó, esse cara aí, ó, já saiu que eu fulano de tal. Não, Aí cara. você pegou o Não, cara tá em 20 doido. segundos, pô. Não, Você entrou nossa. com raiva. Não, eu Não, tava e foi com a raiva. última luta do evento. É, Ele foi a caiu luta o evento principal. inteiro, cara. Foi a luta principal, cara. Isso porque o Fúvio,
Ó, quem que tava tá- de ressaca da. O Fulvio tava de ressaca da praia. Isso que ele e o Adriano tem foto deles lutando jiu-jitsu na praia. Falou no seu ouvido, O- maluco. Foi você ou foi o Caju que pegou a garrafa de Gatorade, O Caju. jogou vodka, Nossa. eu aquecendo, cara, porque o Thomas me aqueceu um round, né, de manopla. E eu tava, nossa, o Tom tinha treinado, eu tava batendo, parecia um raio. E o Thomas. O Caju pegou e falou assim: não, toma aqui o Gatorade. Aí eu fui, não, o Gatorade tem vodka. Eu falei, meu Deus, cara. Muita Cara, loucura, é diversão né, cara? demais. Como é que cara. foi É essa muito preparação para antes da luta? Cara, a gente uma hora fez- de manopla. Não, cara, a gente fez. Tem até uns vídeos. O Tom gravou também É bastante que o coisa. pessoal não sabe, mas existe aquela coisa de aquele choque, né? Aquelas palavras você tá fortes, louco, você ficar com raiva. Tem. Vai da abordagem do professor de cada um, né? Sim. O Fuvão sempre teve uma orientação mais calma. Ó, você não vai lá lutar, você vai lá ganhar. Exatamente. Ó, não conta com o juiz. Ó, faz o que você tem que fazer, faz o que você sabe fazer. O Thomas sempre foi mais agressivo. Vai lá e enfia porrada nele. Ó, o plano A é o plano A é sair na mão. O plano B é seguir o plano A. Cara, eu lembro dele me falando isso direto. Ó, você é magrelo aí, o fio é fino, mas é 220. O Thomas era mais agressivo. Sim. E o Tom sempre foi cirúrgico. Ó, você vai lá, né? Chama até hoje, a gente não chamava. Chama. Vai lá, você tem que fazer isso. Ó, a gente treinou isso. Então, você Pensa foi nisso. metódico, Muito né? metódico, muito Cara, não. step by step, né? Então, uma coisa que eu sempre fiquei muito contente é que todas as partes do camping eu senti que eu trabalhava, né? Trabalhava a parte de espírito, puta, tem que ser casca grossa, tem que ir lá. A parte cirúrgica, cara, eu tenho que ver onde é que eu vou bater, eu tenho que fazer a análise, seguir o plano. Eu sempre fui muito bem orientado, né? O Fulvio sempre falou, ó, sem amadorismo, vai fazer, ó, come direito, ó, acorda pra você correr, ó, você vai ter que ter peso. Então sempre foi muito bom. O Alex também sempre deu muita força no final de semana, né? Eu ia lutar o MMA, eu ia lá no sábado com o Alex dava aula na Rocan, ele falava, galera, ó, hoje eu treinei sem kimono, porque o Taufik vai lutar, a gente vai ajudar ele a lutar. E o Alex me colocava no meio, né, Alex? E mandava um por um lá. Cara, eu lembro uma vez que você ia lutar com curva, não tá nem mais em Franca, né? O Curva tá na Austrália, Nossa, cara. Curva tá Bem pra um caramba. monstro, cara. Você tá louco. Bem pra Alex caramba. fez você e o Curva no meio pra lutar, colocar porrada. E o Curva já lutava muito Não, MMA. Já, monstro, cara. E, cara, vocês ficaram lá uns 20 minutos trocando porrada. E você pegava chave de pernilha, ele saía, trocava cara, ele era um porrada. monstro. Aquilo lá, vou te falar. Curva é uma máquina. Hoje, depois que ele fez o camping, né, que ele voltou pra Franca, ele ainda tava melhor, E cara. Ele era o Alex testava a gente, né, velho? Eu lembro uma vez que ele falou, garotinho, vem treinar. E eu cheguei lá, né, cara, na inocência, você e o Vinícius Trator. E o Trator tava no ápice, velho. Tava arrebentando todo mundo, geral. Tanto é que foi campeão brasileiro, campeão mundial. Você falou assim, eu lembrei, primeira vez que você me colocou pra fazer uma luva com o Alex. Você não me falou que o Alex treinava bola. E eu, moleque, cara, eu devia ter uns 16, 17 anos, não lembro. Fui fazer uma luva de boxe com o Alex jogou um jab, eu fechei a guarda e ele me deu um surdão. Eu, moleque, eu falei, que porra é essa? Cara, aí O Alex é foda, cara. eu cheguei lá na Rocan, ele tava ganhando tudo, só que ele era mais novo que a gente, né? Eu tô com 32, ele deve estar com uns 24, 25. Quem? O Trator? Não, hoje já tem mais, cara. É. Hoje Então, já ele tem era mais- mais. eu lembro que Deve ele ter era uns mais novo. 27, 28, Cara, eu mas ele acho. tava no auge do suco de beterraba, né? Muito Cara, eles forte. lutavam tudo, cara. Lutava tudo. Aí eu tudo. sei que eu puxei esse moleque pra meia guarda ali, esse moleque começou a me atravessar. Eu falei, eu não vou perder pra esse moleque aqui. Eu não vou perder pra esse moleque aqui. Eu não vou perder. E uma me amassava, velho, me amassava. E aí, cara, aí eu fui descobrir quem que era o administrador. O Vinícius sempre tava foi limpando. muito forte, muito dedicado, muito focado, né? Muito talentoso também. Sim. Pagou o preço, né? Por isso que é cabeceira. É, O Vinícius ele tinha uma profissão, era exatamente. quatro Desde vezes novo. por mês Ele- ele é, ia buscar o dinheiro absoluto Sim, do campeonato. sim. Ele fez lá atrás o que o Mica Galvão tá fazendo. Traçou também igual. Sim. Hoje, Vou dar, hoje, vou se dar ele não- um exemplo, né? Hoje, se ele não tivesse as lesões dele, ele provavelmente Sim, comigo, sim. né? Mas é que aí volta naquela mesma questão que o Alex estava falando mais cedo. Orientação. Orientação. O Mica tem o pai. O Melk, tem o Melk. O Vinícius Trator também não tinha, cara. Não tinha. O professor não acompanhava. E assim, era muito sem planejamento, porque a gente sabe que conhece ele. Ele saía de moto, ele e o Carlinhos. Aí eles lutavam um campeonato raiz no pra caralho, sábado
Outro no ia de domingo. moto, outro domingo. Ele tava Então, sábado você e domingo. às vezes a gente encontrava ele no domingo, eles estavam vindo de outro campeonato. E de moto. Então, cara, E rapava tudo. exatamente. rapava Tem tudo. todo o mérito a Carlinhos ele. também Parabéns sempre pra teve ele um lá. quadril muito pesado, Sim, sempre foi cara, técnico, sim. né? O Carlinhos, então, ter parado de treinar ali foi uma perda pra nós, que era uma Ajuda pessoa que muito agregava bom, pra caramba, cara, né, cara? muito bom. Quando Muito começou técnico, né, pra cara? Aliança, o Carlinhos, se quisesse, também. poderia ter ido. Mas Exatamente, ele estava exatamente. já casado. Sim. Casado, Sim. trabalhando. É vibe, né, cara? Não, ele... Caminhos opostos. Exatamente. Mas, O Carlinhos era até mais técnico, né, que o Vinícius. Só que o Vinícius era mais lutador, né? mais coração, né? É. O Carlinhos é muito bom. E foi uma época muito legal, né? Era a época dos desafios. Ó. Cara, eu lembro uma vez que eu já tava lá no FUB, né? Aí a gente chegou lá, o Diegão Galante. A máquina, né? A máquina, você tá louco. O Diego é um monstro. O Alex, eu tava na roxa, né? O Alex falou assim: vai lá, garotinho. Vai que você tá bem. Aquela força, né, cara? Aquela ilusão. Só faltou né? falar, vai com Deus, né? Uma das coisas mais pesadas do mundo é o joelho da barriga do Diegão, cara. Afunda a gravidade, cara. Afunda o chão. Não, e ele joga a gente lá em cima, né? Vai lá que você tá bem. Pode ir, tranquilo. Alex é foda. E quando ele esquece o tempo? Ele armava casinha, né, cara? Mas não é que eu esqueci o tempo, é porque o celular estava acabando a bateria, o Exato, segundo passava mais Ele lento. queria ver o chicote estralar. Não, o Alex é uma Ai, metodologia única de treino mesmo, diferente. Eu te falo até pelo... É igual eu te falei, eu tava falando isso com o Monge outro dia, que é outro cara duríssimo do jiu-jitsu aqui em Franca. O Monge é 1000% amigo nosso. Dos treinos vendados, né? O Alex me colocava pra treinar vendado. Cara, ele pegava, passava bandagem, não falava com quem que eu ia treinar, põe o cara na minha frente. Valendo. Ó, é o fulano. Ó, é o Monge, é o Doce. Cara, muito louco, Ele né? treinava vendado melhor do que sem Do que venda, sem venda. porque ele Exato. valorizava as posições. Segurava. Muito né? louco, né, A cara? pegada dele ele valorizava bem mais. Cara, muito mas um louco negócio legal que ele usava é: você acha que você tá bem? Peraí. isso. Você Vem acha cá, que você tá garotinho. muito bem? Vem aqui, garotinho. Você tá louco. Derrubava o castelo, aí você. Peraí, eu não sou tudo isso. Cara, que às você fala. vezes a gente tá aqui falando da percepção de como que eram as gerações e tal. A gente às vezes não consegue enxergar isso mais, porque a gente já chegou num ponto mais alto, cara. Então não tem mais essa vivência de estar começando a traçar, ó, trilhar o caminho, né? A gente tem que esperar agora ver a molecada tá subindo. Isso A gente, aí, né? exato. E assim, é porque para nós foi diferente, né? O nosso caminho foi muito mais árduo, muito mais sofrido, mais sofrido. Tá? A opção, por mais que hoje a gente tem mais eventos, né, cara? Hoje, antigamente a gente esperava aí, era um campeonato por mês, né? Campeonato por mês. Agora assim, você tem aí hoje 10 eventos vai concordar num comigo. dia. Vocês, cara, você pega a geração de vocês aí, o Alex, o Fúvio, o Edinho, o Diego, o Adriano, o Bad Boy, vocês tiveram que desbravar isso aí, né? Vocês saíram da mão. Nós cresceu vendo isso aí e falar, cara, eu quero andar na trilha desses caras, velho. Eu quero seguir essa trilha, eu quero ser casca grossa igual esses caras são, eu quero ser reconhecido no jiu-jitsu igual esses caras são. Tudo bem que é no nosso micro, né, aqui em Franca, mas a gente quer... Eram os nossos campeões. Exatamente. É essa referência. Então, você pega aí nós, o Rafael, a gente quer o quê? A gente quer ser vocês mais novo, né? E a gente teve a sorte, por quê? Porque vocês orientaram muito a gente. Da mesma maneira que agora a gente pega esse pessoal que tá começando, né, que tá querendo competir, que tá querendo ser casca grossa, o que a gente tá tentando fazer? Ó, vocês vão ter um caminho, uma estrada já com brita já, pra vocês passarem. Assim, sem soberba, só que cara. vocês têm condição de ir mais longe. Lógico, cara. A gente já tem um estofo muito maior, né, cara? Do que a gente já passou. Exato. Já Mais consegue experiência, mais orientação. Ó, o caminho ali tem uma curva. Presta atenção nessa curva. Mas a dificuldade nos campeonatos hoje é a mesma. Parece que a gente vai lá ver o juiz. Não evolui, né? Não é possível, cara. Sabe? O negócio que eu falo muitas vezes, o cara fala assim, isso aí vai pra você que quer treinar jiu-jitsu e fala assim, eu tô velho. Cara, meu padrasto, né? O Coronel Góes, ele treina com 66 anos de idade, cara. E treina com os adultos. E treina com os adultos, cara. Então você não tem desculpa. Exatamente. Nunca vi ele refutar nada. Né? Então, você quer treinar jiu-jitsu, cara? Vai treinar jiu-jitsu. Acha uma academia que tem uma metodologia que você vai se adaptar, que honra os mesmos valores, princípios e virtudes que para você poder treinar.
tá? Porque vai fazer uma grande diferença na sua vida. E hoje, cara, o que é mais legal, agora não é tanto a arte marcial, mas a evolução do esporte, você encontra competidores de todas as idades. Tá? Você pega até Faixas de idade. faixas de idades. E peso. Então, se você fala assim, cara, eu quero competir não pra eu ser o pica das galáxias, mas pra eu ver o meu eu. Como é que eu sou quero me sobre testar. o que eu estresse? Como é que eu vou aprendi? gerar, Sim. fazer a gestão de crise? Saber lidar nesse tipo de situação, né, Exatamente. cara? Porque Gestão de risco. o jiu-jitsu, ele vai te ensinar a lidar com todos os problemas da sua vida. Exatamente. Né? É isso que a gente gosta de ensinar lá Sim, na academia, sim. que a gente gosta de trabalhar. É o quê? O jiu-jitsu ensina o quê? A perseverar sob pressão. Isso é o Seja paixão da pressão vida, né, cara? familiar, seja pressão profissional. Perfeitamente. Então, o jiu-jitsu te ensina a vencer tudo isso, né? Tem uma frase que eu vi o Carson falando que a coragem é a maior de todas as virtudes. Exatamente. Por quê? Porque ela vai te ajudar a encarar todos os problemas que você tem. Né? Você vai vencer o seu medo, você vai vencer o seu ego, você tem que vencer, você tem que ir brigar, você tem que melhorar toda vez. E é isso aí, galera. A gente vai puxar o último tema aqui, né? Que a gente encerrar, passar aí mais de 1 hora. O que você espera aí, Alex, para as próximas gerações, não só para o jiu-jitsu, né? Mas para a vida, o que você espera, Taufik? O Vinho aí, o nosso manager. Ó, eu tenho notado que nem eu cheguei em Franca, muita criança treinando, né? A academia do Fúvio está lotada de criança, né? Inclusive, eu estava até conversando com o Taufik hoje. O mais interessante é a necessidade que os pais querem ver o Fúvio no tatame. Entendeu? Porque eles É a estão presença, depositando, né? estão entregando A filhos. confiança. Cara, essa é a dimensão que a gente tem, de fato mesmo, Eu que a escutei pessoa assim, ó, entrega a vida dele nas nossas mãos, né, cara? eu Das- dos quero filhos, levar né? meus filhos para academia, mas tem que ser o Fúvio, tem que dar. Olha pra Eu você te ver falei isso. o peso. Eu sim. Olha o peso. Né? A gente conversa muito Porque disso, ele né? está se especializando, né, com crianças. Sim. Né? Ele está sabendo colocar cada criança no seu devido lugar em termos de disciplina. Sim. Né? Então, eu acho que marmanjo, pessoas já mais... se você não consegue mudar o modo de Exato, pensar sim. dele. Então, Mas seria dá pra gente através do mudar lá na seu- base, Dá pra inspirar, né? dá para inspirar. através Você dos pode seus inspirar o exemplos. marmanjo, sim. né? Mas as crianças estão na mão do fogo na Eu academia. costumo falar muito isso pra ele. A gente conversa há muito tempo, né? Pra quem não sabe, a gente é primo por parte de pai, parte de mãe. Primo irmão, Mamete né? pouco, Que a gente né? chama de primo irmão, Exatamente. E o Fulvio não tem filho. E eu falo pra ele, Fulvio, a sua missão na Terra vai além. Você tem vários filhos, né? Ele é E pai sim, de foi um pet. negócio natural, né, cara? Porque a gente Ele nunca, é pai de nunca, pet. nunca... Quantas salsichinhas você tem lá, cara? Agora eu te peguei, né? Cinco, cara. Lá, ele é pai de pet. Era uma coisa, assim, natural, cara. E eu sempre escutei isso aí de uma mãe, de um aluno meu, de um amigo meu. Ela sempre falou, Fulvio, você nasceu pra dar aula. E eu ficava, cara, como, cara? As Essa crianças carranca correm, aqui, que agarra jeito. ele. Né? Cara, é um negócio que eu nunca imaginei que fosse ser dessa forma, sabe? Não, todo dia hoje eu tava dando aula de manhã lá, né? Eles esperam eu sentar ou eu ficar de joelho no tatame pra pular em cima de mim. Aí eu escuto alguém gritar, todos contra o Fulvio! Aí não dá tempo de eu tentar levantar, cara. Cara, é muito Já engraçado. estão correndo em cima de mim, já, cara. E assim, ó, é um negócio que é natural, isso é espontâneo. E eu acredito que é muito isso desse vamos pôr, eu acredito que seja um sucesso mesmo onde a gente tá passando lá, porque era uma coisa que a gente nunca almejou da aula de jiu-jitsu e da aula de jiu-jitsu pra criança, que a gente achava eram duas coisas. Da aula de jiu-jitsu pra criança e da aula de jiu-jitsu pra mulher. A gente achava, não, a mulher não vai encaixar. Vai encaixar. O jiu-jitsu foi feito para as mulheres, cara, porque é a arte marcial que prova que o mais fraco consegue ganhar do mais forte, cara. Com a técnica devida. Eu uso isso aí muito na hora que eu tô falando da minha outra profissão, né? Que eu trabalho com aquisição de arma de fogo. O jiu-jitsu, cara, é a arte marcial que equaliza melhor a disparidade de força. Cara, Sim, tanto que é bom exatamente. falar disso, né? Você tá A louco. gente vai ter que marcar um podcast cheio de arma na mesa. Ah, a gente organiza. Porque o papo vai e não acaba, né, cara? E
E, Mas, assim, cara, é a evolução da luta, né? Exato, o que você exatamente, prevê evolução da no luta. futuro, das novas gerações, não só do jiu-jitsu, mas geral, da humanidade. Cara, bom, eu vou falar o que que eu quero. Sim. Eu quero Inclusive, ensinar... você vai ser papai agora. Você papai também. Opa, Tô isso aí. feliz da vida. Beijo, amor. Mas você é pai de pet, antes. Sou pai de pet também. O que que eu quero? Eu quero ensinar jiu-jitsu para quem quer aprender jiu-jitsu. Eu quero ensinar a lutar quem quer lutar. Então, você quer ter... Você tá disposto, eu tô né? disposto ao que... Por quê? Porque você vê que o que a gente conversou aqui, cara, isso aí faz parte da minha vida inteira. É. Então, eu acho que o bem que o jiu-jitsu fez na minha vida, cara, ele pode ajudar a vida de outras pessoas, né? Então, tudo bem, você fala assim, mas você fala isso porque é sua profissão. É porque eu ainda preciso cobrar pra fazer isso. Ensinou a gente a ser forte. Ensinou a gente Cara, e a a ser gente forte. escolheu isso, Exato, cara. cara. Nós E é algo escolhemos que, isso, cara, né? mesmo se eu não precisasse fazer, eu continuaria dando aula. Porque eu acho que o jiu-jitsu, ele tem um potencial de melhorar a vida das pessoas que outras coisas não têm. O ser humano, ele é muito tribal, ele gosta de se classificar, ele tem signo, Sim. eu sou do time de tal Você tenta, esporte. você tenta se encaixar num certo padrão, né? Exato. Se eu fosse me encaixar, eu me encaixaria. Você tem que escolher um, cara. Eu sou do jiu-jitsu. É, exatamente. Jiu-jitsu lifestyle. Entendeu? Exato. Por quê? É a arte marcial, cara, que me ajudou a ser quem eu sou, a trabalhar os valores que eu tenho, as virtudes. Pô, você vai falar, pô, é repetitivo. Cara, que vocês não têm noção o peso e a credibilidade que dá entrar em algum lugar e falar assim, cara, eu sou faixa preta de jiu-jitsu. E eu sou, não é comprado porque o meu professor me gradua. E não é um medo, é um respeito e admiração que a gente conquistou através do jiu-jitsu, é uma conquista, né? É uma meritocracia que você encontra em poucas coisas na sua vida. Né? Então, eu acho que o cara que quer lutar jiu-jitsu, o cara que quer aprender uma arte marcial de maneira séria, ele pode procurar tanto eu, quanto o Fulvio, quanto o Alex, que ele vai ser muito bem orientado. Né? E eu tenho certeza que vai fazer uma diferença na vida dele, igual fez na minha. E aí, às vezes em fases diferentes, mas vai fazer. Sim. O que você espera para essas novas gerações aí? Cara, eu vejo, hoje, depois de tudo que a gente está passando do ano passado, dessa mudança de perspectiva que a gente teve em relação ao jiu-jitsu, em relação à academia, em relação a expandir, em gestão, principalmente gestão, que a gente sempre tratou muito como amador, tipo, a gente escolheu... Você começou a ver gestão? Do ano passado. O ano passado faz o quê? 60 dias? Cara. Exatamente, em marketing e vendas. Exatamente, 2 faculdades. Então, cara, assim, ó, eu tô te falando, nunca é tarde, cara. Não é porque você, mas ele não vai conseguir. Lógico que vai. Olha o que a gente tá conseguindo construir aí. E assim, ó, esse ano é um ano que a gente tá apostando todas as nossas fichas, porque vai voar. A gente tá vendo isso aí. E eu vejo com bons olhos as próximas gerações, porque a procura, eu falo isso aí, todo mundo tá escutando eu falar todo dia. Eu tô respondendo aqui, a gente tá respondendo no Instagram da academia, de 5 a 10 pessoas diariamente à procura do jiu-jitsu. Adulto, criança, mulheres, tá? Por quê? O pessoal começou a descobrir, cara, que o jiu-jitsu tem um valor inestimável, sabe? E assim, eu falo isso aí, a gente da arte marcial é repetitivo porque com a repetição se chega à perfeição. A ideia nossa é fazer na vida das pessoas o mesmo efeito que o jiu-jitsu fez nas nossas vidas. Isso que é o mais importante. Transformou a nossa vida. Minha, do Alex, do Taufik, sua. Do negócio para melhor. E eu acredito que ainda tem muito ainda pra gente conquistar em relação a isso aí. O legal é que nós somos a nova geração. Então, a gente cresceu no tatame, a faixa etária de 30 anos, e a gente viu que tinha essa ausência de gestão lá dentro. Sim. Nós somos implantando isso. Por quê? Cara, é uma dívida de gratidão. Sim. A gente chegou onde chegou porque os nossos pais, os nossos mestres comentaram essas informações para nós. Nada mais justo que a gente honrar e atualizar. Exatamente. Tem esse caminho que vocês seguirem. Você pega até, você pode ver, por exemplo, o Vitinho, né? Vitinho, que é o meu aluno, né? Que o Fulvão deu a bolsa, ele treina comigo, treina na academia, e quer ser lutador de MMA. Falei pra ele, Vitinho, moleque raçudo, tá? Ganhou a luta de MMA amador dele, foi lá, lutou, comprometido. Faz preparação física, faz dieta, corta peso, ele sabe o que ele quer. Falei, Vitinho, o que eu puder te ajudar, cara,
o FU, a gente vai te ajudar, cara. Pô, você vai lutar, vamos orientar, ó, pensa nisso, pensa naquilo. Por quê? Porque é um cara que tá disposto a pagar o preço. Sim. Você pega, por exemplo, o Davi também quer lutar. Então, Davi, então você vai ter que treinar. O Davi foi um dos que fez a melhor preparação, que faltou menos. Sim. Só que ele perdeu 7 quilos. perdeu 4 quilos. Não é infelicidade. Não, É que a gente faltou tomar vamos conta ali da inscrição. Ele Exato, escreveu na exato. categoria de cima. E como ele é Detalhe, muito né? leve, dá muita diferença. Falei pra ele, ó, você tem muito jiu-jitsu, só que você tem que buscar uma preparação física agora, pra ajudar a melhorar o seu jiu-jitsu. Porque o cara que quer ser atleta, ele não pode se dar ao luxo mais de falar, cara, vou treinar só jiu-jitsu. Não dá. Não, hoje em dia Só isso não dá, cara. multidisciplinar, né? Então, é uma evolução muito grande. E você pega essa molecada que quer fazer isso, cara, eles têm condição. Você pega o Felipe mesmo, que ficou em segundo na categoria e terceiro no absoluto, ele tem 1 ano de treino. Ele pegou a faixa azul com 1 ano. Por quê? Porque ele é um moleque muito focado. Muito bom. Não, muito ele tem dedicado. aí 60 dias de faixa azul. E olha só o Exatamente. que ele já 60 conquistou em dias de 60 faixa dias de faixa azul. Mundial, na E- absoluto. E terceiro no E absoluto. categoria. Exato. É. Então, não, vice na Vice categoria, na categoria e e terceiro no absoluto. Então, é algo que tem Com potencial. 60 dias de faixa azul. É igual, aí você vê o Vitor foi treinar nos outros, ele falou, cara, o nosso jiu-jitsu é bom mesmo. Eu falei, cara, lógico que é, velho. Confia, não tô querendo me gabar, não tô querendo dizer, mas eu sei o que eu tô fazendo. O Fu sabe o que tá fazendo, o Alex sabe o que tá fazendo. A gente sabe o que tá orientando. São mais de 2 E- décadas aí dentro do tatame. Exato. E você pega, por exemplo, às vezes você vai falar assim, pô, mas os caras são mais velhos. São. Se você fosse falar assim, é atleta. O Vitor acho que tem 26, o Felipe tem 28. Qual que é o problema? Então, o Felipe é mais velho que ele, Master já, né? Não, Felipe é tem verdade, 30, o Márcio ele tem 30. O Felipe tem 30, é verdade. Então você vai falar assim, cara, ó, você quer começar mais velho, não tem problema. Só que a gente tem que fazer umas análises. Exatamente. Ó, não dá pra você perder tempo fazendo isso. Você vai ter que encurtar alguns caminhos, esticar outros. Então, o cara que quer começar a fazer jiu-jitsu, ele tem que estar. Ele só tem que querer. Ir lá. E aí, se começar a fazer jiu-jitsu, a gente volta naquela tecla que o Júnior fala, o Carson Gracie Júnior, o Fábio Gurgel fala, você comentou aqui. Pessoal, o jiu-jitsu tem que ser feito independente da academia. Exatamente. Faça. Exatamente. Faça. Faça Perto da jiu-jitsu. sua casa, longe da sua casa, faça. Ele vai mudar a sua vida. É, O jiu-jitsu vai mudar a sua isso. vida. Vai E o mesmo. legal é que a gente implantou a gestão no tatame em 60 dias, como o Filipe Em falou. 60 dias. Só que a gestão ela pode ser implantada em qualquer negócio, Exato. em qualquer treinamento, seja no jiu-jitsu ou em outra arte marcial. Você implantou planejamento e execução, você vai atingir o seu objetivo Sim. final. Então, pessoal, para finalizar aqui, esse bate-papo foi muito bom, muito produtivo. Gostaria de agradecer Show mesmo. ao Taufik, nosso mestre no guia aí. É, Mestre coordenador Alex técnico no Pimenta, Gui. Mamed, head coach aí, Carson Grace, a Isso aí. toda a equipe, todo o staff aí, todo o pessoal que nos acompanhou. Muito obrigado. Até a próxima, nós vamos gravar de novo aí. Acho que foi válido o assunto para todos que querem Sim. conhecer um pouquinho sobre jiu-jitsu. E tamo junto e até a próxima. É isso aí. Siga, compartilha e curte aí para o canal crescer. Valeu, Valeu. galera. Até mais. Tamo junto.